Vamos lá, temos assuntos a tratar, não são poucos. Marcelo Coutinho, bom dia pra você. Bom dia, queridão. Firme e forte. Bom. Sextou. Sextou. Sextou com S de? Sábado que eu vou trabalhar. Ô, Coutinho, foi ácido assim. Sábado que eu vou trabalhar. Sabadão vai trabalhar. Zero estresse, lindão. Você gosta, né? Eu sou gente que faz. Olha aí, tá bom. É mesmo. Então vamos fazer a análise gráfica do dólar e do índice. Você, Coutinho. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. O índice lateralizado, 127.460, cota 85, ou seja, eu tô em cima dele. É um ponto de venda, você tem uma resistência, então por favor, fiquem atentos. Nessa região de 460 a 127.500, esse cara deve dar uma balançada e aí sim a gente vê se o índice sobe ou cai. Então por favor, fiquem atentos porque você tá praticamente num ponto de venda, tá? Dólar também lateralizado, restrito R$ 5,760, como o Léo mencionou, tá aí na eminência de perder os 5,80, pode cair até 5,76, sua máxima 5,889, ambos os instrumentos em figuras ruins, o índice embaixo de uma resistência, o dólar no meio do caminho. Anotado, Coutinho, vamos cumprimentar também o Guilherme Cunha. Alô, Gui, bem-vindo, bom dia, meu amigo, já temos venda no varejo e temos também inflação ao produtor, como as duas fotografias macro aqui no Brasil para o mercado colocar no preço. Fala aí, Gui. Olha aqui, né, ó, até me traz uma ideia, aqui vira uma referencial de que ontem, Léo, vamos pegar primeiro a data de ontem, depois a gente já traduz nessas movimentações do calendário econômico. Ontem falamos a respeito de uma possibilidade de um dia mais morto, mais morno, mais lateral, e o dólar assim o fez, né, teve uma queda tímida, não teve nenhum movimento muito brusco, diferente do nosso companheiro do lado esquerdo, que é o índice que engatou uma quinta marcha e acabou rompendo uma resistência com forte volume. Chama a atenção e é exatamente o que o Coutinho começou a nossa transmissão de hoje. Acordamos numa resistência de formato imediato, porém um pré-mercado, mesmo com o cenário do PPI e do varejo, continua mais comprador do que vendedor. Então é meio natural, depois de uma forte movimentação como foi da data de ontem, trazermos uma expectativa do começo do nosso dia de queda, mas podemos ter uma das poucas primeiras sexta-feiras do ano que nós fechamos em um cenário mais positivo do que negativo. Normalmente sexta-feira vem sendo bastante estresse global, uma desidratação do índice futuro à espera da famosa segunda-feira. Então, dito isso, quedas no índice hoje encaramos como oportunidade de compra pelo fluxo, pelo volume que foi o rompimento da resistência ontem. Aqui do outro lado, que é o dólar, nós tivemos ontem um cenário de amplitude baixa, andamos 44 pontos na exatidão no pregão de ontem e agora estamos testando um suporte muito importante, tá? Ganhar os 5.790, ou seja, os vendidos sobressaírem em cima dos comprados, em cima dos 5.790, pode ter um fechamento bem forte também para o dólar em um cenário baixista. O oposto de todos os dois é verdadeiro, tá? Bateu resistência, não chamou comprador, o índice volta boa parte do que subiu ontem e 5.790 chamando o comprador, a gente vai ter um dia de marasmo no dólar novamente. Vendas no varejo e PPI não mudam rota nenhuma. Especialmente pro Renato Hofstadter, também pro Savan Fará, pro meu amigo Roque, que tá com uma dúvida aqui específica sobre a dinâmica de corretora e o TC cada vez mais assim se posiciona. Manda um alô pra gente aqui no Zap, Roque, que eu consigo encaminhar internamente, pode ser? Um abraço pra você. O JS também tá por aqui, o Pari, o Bruno Vargas, o João Vicente Barbosa, já encomendando o Banco do Brasil. Vou colocar no radar, João, não deixa escapar a pergunta. Temos um bom tempo aqui do Coutinho e na hora oportuna a gente encaminha. O Eli Nascimento, o Léo Yamazaki, meu xará, agora vai! Tomara, hein? O Léo Ougin, também o JS, o Gustavo Ezovatsugi, o Daniel Magalhães. Deixou uma pergunta pro Alex aqui, ele volta lá na faixa das 10, Dani. Vem aqui junto com a gente para endereçar o comercial. Também tá aqui o Ale Mendes, ele, a galera da Tchê e o Jean Melo. Já são 800 likes. Vamos que vamos pros 1.000. Mais de 1.850 pessoas conosco em plena sexta. Sextando com a TC News. Seu resultado é nossa marca, você bem sabe. Temos 9 horas com 8 minutos. Olha, amigos, para ficar bastante clara a dinâmica, não havia um consenso em relação à inflação ao produtor, tá? Essa é uma métrica que não vem acompanhada de um consenso. O que nós temos para repercutir é a foto anterior. E como a Camila ressaltou, nós saímos em dezembro com uma inflação ao produtor de 1,48%. E aí aquele desequilíbrio cambial ajuda a explicar. De 1,48% a gente vai para 0,13%.
Então assim, Gui, o que a gente pode constatar é boa parte do desarranjo de dezembro, que dificultou a vida do produtor, que foi encontrar produtos mais caros na hora de calibrar os insumos para fazer as suas entregas, boa parte disso se dissipou, tanto com uma acomodação do câmbio, embora nós ainda estejamos diante de um dólar caro aqui no Brasil para muita gente, mas também porque, de repente, em janeiro, você tem menos procura por produtos por parte de quem quer entregar na ponta final alguma coisa para o consumidor. Eu queria deixar essa pulga atrás da orelha aqui, essa provocação, porque nós podemos ter tido uma forte desaceleração, como a que estamos narrando aqui, na inflação ao produtor, diante de uma tirada de pé do produtor brasileiro em meio às incertezas. E a tendência de desaceleração da atividade que um juro no patamar em que está e que ainda vai atingir tende a contratar. Então esse é um ponto para a gente também colocar no radar, não, Gui? Léo, mas quando a gente fala de tomada de decisão, a parte jornalística e de notícia, perfeito, mas na tomada de decisão, quando a gente olha para a Bolsa de Valores propriamente dito, isso vai ser um não evento, né? Não teremos como justificativa nenhum movimento dessa sexta-feira sobre o PPI aqui no Brasil. Olhando para o cenário macro, já começa a colocar um pouquinho mais de quebra-cabeça para que a gente possa orquestrar as cenas dos próximos capítulos, mas de novo, isso a Faria Lima não vai tomar em conta, a pessoa física não vai tomar em conta, Banco Central não vai tomar em conta, é mais um dado para a gente poder estabelecer frente às próximas decisões, principalmente quando a gente for olhar para a inflação e também para a ata do Copom que ocorre na semana que vem. Então, se tiver qualquer derrapada na ata amanhã, a gente tem que voltar ao filme e começar a colocar essas peças do quebra-cabeça de novo. Se for o cenário base, né, eu tenho essa alta e começo a projetar uma expectativa de manutenção barra queda, tudo isso que passou vira algo mais noticioso e não de tomada de decisão. Por hora, o índice ainda também não conseguiu, nessa notícia, trazer uma movimentação mais vendedora e retesta pontos de resistência. 9,10 para o Capitão Caverna, também para o Rodrigo Milan, para o Charles Moura Neto. Vai, Galo! Um abraço para o Charles e para todos os belo-horizontinos, para todos os mineiros da nossa audiência, para o Reginaldo Carvalho, para o Rômulo Magalhães, para o Lucas Costa. Essa dívida em relação ao PIB não diminui, tá difícil, ela continua em patamar elevado. O Cláudio Cunha também tá por aqui. Paula, direto do Canadá, todas as manhãs acompanhando a TC News, adoro. Valeu, Paula, um beijo. O Rômulo Magalhães, falei dele. Também tem o Darlan. Léo, bom dia. Você acha que o gringo tá vindo firme aqui pro Brasil? Essa é uma boa provocação pro Gui responder. E ele irá logo depois que Marcelo Coutinho revisitar o dólar e o índice, agora com um pouquinho mais de tempo, com um direcional possivelmente mais claro. Vamos ver? O Indifut tá firme no 0,40% de alta, Coutinho, sugerindo firmeza, sugerindo consistência ou ainda é muito cedo? Você disse. Em relação ao dólar, queda de 0,30, R$ 5,805. E na curva de juros, máxima intradiária em todos os vértices, temos 3 pontos base e meio em cada um na média. Pois não, Coutinho? Bora, vamos lá, pessoal. Day traders de plantão, gráfico de 4 minutos na tela. O índice está restrito entre aquela nossa resistência, 127,460, falei no início do programa, e 127,620, o objetivo do FIBO. Então, a priori lateralizado, a priori envelopinho de alta, a priori ponta comprada, ainda que tenha tido ou está tendo dificuldades de subir. Melhora acima de 620. Dólar do seu lado direito. O dólar, esse FIBO aqui de ontem, a gente pode apagar. O dólar na contramão, mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Se você quiser dar uma fibadinha, a fibada desse cara é daqui para cá. O dólar também, sentado, neste caso, num suporte, R$ 5,804, já testado. Objetivo do dólar, R$ 5,794. 9h12, estamos, portanto, monitorando, ó, tá na tela para você, assim vai ficar, para você não perder nenhum detalhe, o dólar e o índice. Gui, a questão do gringo, meu amigo, dá pra dizer o quê? A provocação foi boa aqui no chat. Dá pra dizer que tá encorpando o movimento do investidor estrangeiro, olhando pros ativos financeiros brasileiros?
Ele tá vindo, né? Não na magnitude expressiva como é de ser agradável acompanhar. O último relatório qual nós tivemos vem tendo um encorpamento, o feriado bagunçou bastante, né? Ficamos praticamente em um cenário nulo. A problemática de fluxo dentro da nossa bolsa não é o estrangeiro, é o institucional brasileiro que vem continuando sofrendo fortes resgates através dos fundos de investimentos. E então o que entra da parte do gringo basicamente está tentando equilibrar essa saída do investidor institucional, tá? Então esse é a grande problemática. Se o gringo tivesse vindo realmente, né, para uma ponta compradora, estávamos para 132 mil pontos mais, porque aqui a nossa bolsa é tão frágil que quando começa a entrar esse fluxo, a gente vai indo de 2 mil pontos em 2 mil pontos numa velocidade muito grande. Então ainda não estamos naquele formato pungente de capital estrangeiro na entrada da bolsa, porém já não é aquele massacre que a gente presenciou num passado presente, já é uma estabilização e chegada de novos capitais, né, de recurso estrangeiro. O que a gente vê, Léo, com o resultado do quarto trimestre, é que começamos uma temporada de balanço muito boa e agora já virou um cenário misto, né? Daqui a pouco a gente consolida todas essas informações dos balanços trimestrais e ainda há muita fragilidade além de um macro desafiador. Então, para o gringo vir, abrir a porteira e fazer o que ele não fez no final do ano passado, eu acredito que vai ser, infelizmente, um pouco mais tardio do que nós gostaríamos de ver. 9h14, atenção, vai entrar na tela para vocês o release do IBGE a respeito das vendas no varejo. Esse é um release pelo qual a gente costuma passar rapidamente, não vai ser diferente hoje. Tá aqui na tela, ó, em janeiro de 25, a gente tem a seguinte fotografia: volume de vendas, recuo de 0,1 ante dezembro, média móvel trimestral, recuo de 0,2, janeiro de 25 em comparação com janeiro de 24, alta de 3,1, no acumulado de 25 a gente tem 3,1 e no acumulado de 12 meses 4,7. Claro que o acumulado de 25 vai se confundir com a métrica anterior, só temos um mês de aferição, mas no acumulado de 12 meses 4,7% aqui o varejo e ao lado o varejo ampliado. Vamos ver de onde é que vieram as notícias, ó, a tabelinha aqui pra gente ver. Ó, para ninguém se perder, nós temos na base mensal novembro, dezembro e janeiro. Então, se a gente está falando de uma desaceleração da atividade doméstica, nada melhor do que ver o que o filme dos últimos 3 meses, aferidos pelo IBGE nesse recorte das vendas no varejo, nos diz. E quando a gente vai para o comércio varejista, veja como nós seguimos numa dinâmica de desaceleração. Caímos 0,20 em novembro, depois caímos 0,30 em dezembro, agora 0,10 em janeiro. Por 3 fotografias consecutivas, a toada é de baixa. Quando a gente avalia o qualitativo e vai para o setorial, o que é que a gente conclui? Combustíveis e lubrificantes aceleraram as vendas em janeiro. Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, menos 0,4, deflação na perspectiva do varejo nesse aspecto. Deflação não é o ponto, desaceleração, vamos colocar assim, ou retração. Super e hipermercados ficaram no 0 a 0, se você quiser dissecar. Então, me parece que fumo, alimentos e bebidas contribuem mais para o negativo, já que super e hipermercados empataram. Tecidos, vestuário e calçados. Seguimos no terreno negativo, embora tenhamos melhorado a fotografia. Saímos de menos 1,8 para menos 0,1. Móveis e eletrodomésticos. Aqui retração, ó. Saímos de 0,4 em dezembro para 0,2 negativo em janeiro. Aí a gente vai para artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. Aqui a gente tem uma forte queda, hein? Então saímos de 2,5 negativos em dezembro para quase 3,5 negativos em janeiro. Dali para livros, jornais, revistas e papelaria. Ainda é uma fotografia de expansão, mas numa menor proporção. Saímos de 1 para 0,6. Equipamento e material para escritório, informática e comunicação. Aí a mudança. Quando você sai de dezembro numa queda de 5,9, você chega em janeiro com uma alta de 5,3. E vamos lembrar que janeiro é volta às aulas, não é? Tem uma demanda maior por equipamentos e materiais para escritório, educação, a própria informática e comunicação também me parecem estar em cima disso. A sazonalidade ajuda a explicar essa linha. Outros artigos de uso pessoal e doméstico, estabilidade no 0,7. E aí, quando a gente vai para o comércio varejista ampliado, passamos a incluir nele veículos e motos, partes e peças, materiais de construção e o atacado de produção de alimentos, bebidas e até mesmo do fumo.
Quando a gente olha para veículos e motos, partes e peças, olha o salto, amigos. De menos 1,5 em dezembro para mais 4,8 em janeiro. E quando a gente olha para material de construção, de menos 3,7 para mais 3. Então, material de construção aquecendo em janeiro, veículos e motos também. 9h18. Gui, quando a gente olha para esse documento do IBGE, algo a destacar, pincelar, até do ponto de vista setorial, de repente o investidor que está na bolsa pensa, poxa, olha, para esse papel aqui, aquela métrica do release dos varejos ou da venda dos varejos, ou das vendas do varejo, pode ajudar a destravar mais o papel. Como é que você faz essa ponte, se é que você faz? Meu maior pensamento, enquanto você comentava, Léo, tem muita distorção, né? Quando a gente abre o qualitativo para o quantitativo, aí não. Então o número, ele representa ali uma grande distorção dentro desse mecanismo, porém eu vou mais à frente com o cenário quando você fala varejo, com a apresentação dos resultados que foram computados nessa semana, Casas Bahia e Magazine Luiza, tá? Então vamos voltar um passo atrás, setorial bolsa, como você comentou, e isso não está sendo muito demonstrado nessas empresas não, tá? Forte aceleração nessa ponta da venda, seja mediante até mesmo pelo preço de custo, pela desova dos estoques, mas aconteceu um cenário muito forte para o varejo de linha branca, para o varejo aí convencional e que trouxe um cenário de bastante receita. Agora na ponta da qualidade disso, que daí é contestável, por isso que Casas Bahia ficou bem atrás de Magazine Luiza, e o contexto da parte aí do vendas do varejo sendo aberta, só traz o que a gente havia comentado. Vai ter que pegar setorial na unha, que não comporta em nenhum cenário para a Bolsa de Valores, a não ser para a área educacional. 9h20, obrigado, Gui. Meu parceiro Coutinho, a gente teve chinelada nos últimos minutos. Vamos atualizar o quadro? Bom, primeira curva de juros, ela agora passa a fechar. Nós chegamos a ver 5 pontos base a menos nos pedidos de prêmio, quando miramos a ponta média ou longa da curva. O dólar aprofundou a queda, tá agora recuando 0,53. Diz aí, Guilherme Cunha, que você vai fazer daqui a pouco, hein? R$ 5,792. Olha os 5,78 aí, gente. O Ibovespa Futuro, por sua vez, incorporou a alta. 0,48% de avanço. Nós temos o Indifut agora em 127.620 pontos. É você, Coutinho. Vamos lá, pessoal. No caso do índice, lado esquerdo, atingiu o ponto que a gente comentou, 127.620. Tá aí a setinha que eu vou começar agora a deixar essas setinhas para ajudá-los. Bateu na primeira, próximo objetivo, segunda setinha, 127.905. Dólar, lado direito, atingiu o ponto que a gente comentou, R$ 5,794. Próximo ponto, setinha de baixo, R$ 5,782. Ok, no caso do Gui, o que você pretende fazer? O dólar está em R$ 5,795. Quando a gente olha para a agenda, quer ver? Leozinho, vamos pedir uma licença para o Gui para colocar. Veja só como ela é magra. Nós já tivemos boa parte do que se esperava para o dia. Vamos falar um pouquinho mais sobre estatísticas fiscais do Banco Central, a relação dívida-PIB. Isso a gente ainda não aprofundou. Mas o PPI e as vendas do varejo foram um pouco mais decantadas aqui. Quando a gente olha para frente, é só na faixa das 11 que pode pintar alguma coisa motivadora de negociação para um lado ou para o outro. Com o sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, referente a março, e participação de Lula. O homem pode falar. Eu tô tranquilo. Você tá, presidente? Eu não sei se o investidor e o trader ficam tranquilos quando você vai falar. Dependendo do posicionamento, até estão. Você tem certeza que tá tranquilo, tá tudo certo? Eu tô tranquilo, sereno. Ok. Vamos ver se o mercado assim ficará também. E é por isso que eu tô feliz hoje. Entendi. Ele vai participar da cerimônia de entrega de novas ambulâncias lá em Sorocaba. Não é um contexto em que Lula será obrigado a falar sobre fiscal, sobre economia ou afins. Porém, com o microfone na mão, o homem pode falar sobre o que ele quiser. Às 3, a contagem de som das Baker Hughes e às 4, a inflação na Argentina, só um monitoramento protocolar. Ou seja, Gui, quando eu te digo ou pergunto o que você vai fazer com esse dólar, é em cima de uma agenda que é magra. Tem nada nessa agenda aí, pra ser bem sincero com você, viu, Léo? A minha postagem é essa aqui, ó, sexta-feira de paz, agenda zerada. Ih, lembra daquela? Em dia de agenda esvaziada, venda de casas novas nos Estados Unidos vira rei. Ah, para com isso. Hoje não tem nada nessa agenda, não. Lula tem que ficar no radar sempre, full time, 24 horas por dia. O homem falar, naturalmente, deixa todo mundo de cabelo em pé e com uma atenção quintuplicada. É, companheiro, acho que é só você que tá tranquilão em discurso.
Porém, quando a gente fala para o dólar, o problema está aí, Léo, exatamente onde estamos flagrando, 5.790 é uma região bem drástica aí para o cenário de câmbio, que se uma vez rompida tem uma queda expressiva. Então o que eu vou fazer? Esperar, ver se vai romper, se tiver esse rompimento a gente surfa esse movimento até os 5.725, para mim lá é o alvo desse movimento da sexta-feira, e começa a trazer um atrito já puxando compradores. Se no próprio 5.790 defender, é aí que a gente pega uma comprinha. Esse range ele acaba sendo mais de estabilização na ponta compradora do que uma rasgada. Então eu vou esperar esse movimento do rompimento. Já o índice, se você vai comprar ou não, aí cada um na sua, mas vender fica complicado. Temos 9h23. Cara, eu vou pedir para você retomar as estatísticas fiscais que você pagou mais cedo aqui no nosso programa, pra gente lembrar como é que tá a relação dívida-PIB, a métrica desse número absoluto e que tipo de dinâmica isso pode contratar. A gente continua vendo, cara, um número esticado, um número alto, e não está em voga, nem deve entrar em voga no curto prazo, uma solução estrutural para a questão fiscal brasileira. A gente não espera ver na agenda deste ano, e menos ainda do ano que vem, que é o ano eleitoral, alguma coisa que discipline melhor o gasto público no Brasil e torne essa relação mais saudável, perene e sustentável. Por outro lado, a gente tem aqui, hoje, a atualização da última fotografia, e a sazonalidade favorece a foto, o resultado do governo, porque foi registrado um superávit primário. Então vamos lá, Cá, repete pra gente os números absolutos, e aí a gente ouve o comentário do Gui e o gráfico do Coutinho. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui os dados do Banco Central. O resultado primário do setor público consolidado foi superavitário em 104 bilhões e 100 milhões de reais em janeiro de 2025, na comparação com o superávit de 102 bilhões e 100 milhões de reais no mesmo mês de 2024. No mês, o governo central e os governos regionais registraram superávites respectivos de 83 bilhões de reais e de 22 bilhões de reais. A participação da dívida no PIB ficou em 60,8% em janeiro e o setor público teve um superávit nominal de 63 bilhões e 700 milhões de reais em janeiro, Léo. Ok. Guilherme Cunha, de um lado, sazonalidade favorável, superávit entregue, de outro lado, não espera-se que nós tenhamos uma queda relevante, aliás, uma queda um pouco mais substancial na relação dívida-PIB. Seguimos à procura de uma solução fiscal que não parece que vai ser colocada, endereçada tão cedo, né? Meu filho, em algum momento, tende a ver, viu, Léo? Nós aqui, em meio a transmissões diárias, estaremos muito mais em um cenário de torcida e fé do que uma materialização dessa arrumação fiscal. E qual que é o maior problema quando a gente olha para esse tipo de dado? Vai respingar no próximo governo, seja ele de direita, de esquerda ou do centro, né? Então, nós temos esse ano de 2025, que flagraremos dados muito semelhantes, né? Bom para um lado, na outra ponta já puxando uma preocupação com o cenário da dívida, e aí em 2026, pelo cenário das eleições, meus amigos, aí a gente vai começar a ter algumas anomalias, que é o que vai pegar um pouco mais de fogo. O problema é, repito, o próximo governo, né? Então o próximo governo vai ter que herdar esse cenário que já foi herdado do anterior com a pandemia, e aí eu acho que é onde a conta começa a ficar mais clara, tanto para o Brasil como também mercado financeiro como um todo. Hoje a gente trabalha sobre exatamente expectativas que, como no seu tom de voz já demonstra, não é nada gostoso, não é nada confortável. 9h27, alô Coutinho! Vambora, porque aí eu vou para um giro de notícias, de manchetes aqui pra gente ouvir o Gui também. Pode ser uma agenda vazia do ponto de vista de dados macroeconômicos e afins, mas tem assunto pra caramba pra gente repercutir. Então vamos lá, Coutinho, contigo. No dólar eu não tô vendo muita notícia, ele parou ali no 0,50 de baixa, R$ 5,793. O índice tá subindo 0,50, também não vejo muita notícia, parou ali no 127,700. E a nossa curva de juros, hein? Vamos revisitar o DI1F27 e o DI1F35. Um título mais curto, um título mais longo, até porque são dinâmicas diferentes. Na ponta curta, amigos, o título DI1F27 está pedindo 3 pontos base a mais. E na ponta longa, DI1F35, o contrato está enxugando um ponto base. E você, Coutinho? Bora. 27 do seu lado esquerdo, 27 cota 14,52%. Ele é baixista, chegou aqui a sair dessa minha tendência de baixa e já retomou, sem problema nenhum. Monta um pivôzinho de baixa, permanece baixista, o seu objetivo é reteste a 14,35%.
No caso do 35, lado direito do gráfico, esse lateralizado, restrito 14,22, 14,92. Sem viés baixista, ou seja, na ponta mais curta eu até tenho sim uma formação de queda. Na ponta mais longa eu tenho uma formação de lateralização. Cota 14,52%, absolutamente sem figura nenhuma. Se eu fosse pela harmônica, eventualmente viria para baixo e falaria que o objetivo do 35 é 14,22%. Anotado, Coutinho. São 9h28. Olha, tem um comentário bem legal aqui do Roberto. Ele escreveu o seguinte. Ele falou, olha, a gente está com uma relação um pouco mais saudável nesse início de ano, quando a gente olha para gastos públicos centralizados pelo governo, porque em função da não aprovação do orçamento, o governo está trabalhando com praticamente 1/18 avos dos recursos que pode, apenas para sustentar o que há de obrigatório, para continuar fazendo a engrenagem da máquina pública girar, mas sem aprovação da peça orçamentária, você não pode alargar a perspectiva do gasto, a menos que a peça seja aprovada. E o horizonte é que isso aconteça na semana que vem, ou ao longo da semana que vem. É um bom complemento do Roberto, ele tem razão quando você monitora os noticiários e as análises a respeito da situação orçamentária brasileira no momento em que falamos. Nós temos 9h29. Bom, agora é um giro rápido de notícias aqui que a gente separou. Olha essa aqui. Estados Unidos estão à beira de uma paralisação orçamentária e terão sexta-feira decisiva no Senado. Caso o texto apoiado por Trump não seja aprovado até o fim de hoje, serviços públicos podem ser paralisados temporariamente. O governo precisa de 60 votos, mas apenas 53 senadores são do partido do presidente. Então, só para a gente ficar no lead, os Estados Unidos estão à beira de uma paralisação parcial do governo federal nesta sexta, devido à falta de acordo no Senado sobre um texto orçamentário apoiado por Trump. A proposta é rejeitada pelos democratas. Apesar de ter maioria no Senado, ocupando 53 das 100 cadeiras, os republicanos precisam do apoio de pelo menos 7 democratas para alcançar os 60 votos necessários para a aprovação do texto. A proposta de orçamento, já aprovada pela Câmara dos Representantes de maioria republicana, estenderia o financiamento federal até setembro. Isso daria tempo para negociar um orçamento para todo o ano, incluindo os fundos necessários para algumas das promessas de campanha de Trump, como seu programa de expulsão de imigrantes. Esses imigrantes, alega o presidente, seriam imigrantes ilegais. Se nenhum texto for aprovado até o fim de sexta, vai ocorrer um fechamento do governo, o que os norte-americanos chamam de shutdown. Bom, essa é uma novela que de tempos em tempos volta a aparecer. A novela do shutdown, a novela do desligamento da máquina pública americana a partir da falta de recursos para mantê-la. E invariavelmente encontra-se um denominador comum para que a máquina pública dos Estados Unidos continue girando. Difícil imaginar que não haverá um denominador comum, mas é importante você entender o que está em jogo e a complexidade. Porque alguém poderia, no ato da minha leitura, dizer, mas os republicanos têm maioria lá no Senado. Só que vão precisar de 7 democratas para 60 votos, que é o necessário, ou que são necessários para a aprovação da pauta. Esse é um primeiro highlight. Nosso segundo highlight também é internacional. Rádio França. Para a imprensa russa, Moscou exigiria a retomada de Kursk para efetivar cessar-fogo na Ucrânia. Após a reunião entre o enviado americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quinta, poucas informações vazaram sobre as negociações. Depois do encontro, Putin disse ser favorável ao cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia, se questões importantes fossem resolvidas. O Kremlin anunciou nesta manhã que está cautelosamente otimista e que o emissário americano vai entregar a Trump a proposta de Putin de trégua na Ucrânia. E por fim, essa política errática, para quem não sabe o significado de errática, errático é sem direção clara, né? Vai para um lado, vai para o outro. Essa política tarifária errática do Trump pode esbarrar num dos seus principais aliados, que é Elon Musk. Tesla alerta a gestão Trump que está exposta a tarifas retaliatórias. Manifestantes da fabricante de veículos elétricos refletem preocupação de diversas empresas dos Estados Unidos com a guerra tarifária promovida pelo republicano. Já pensou, Gui? Tesla sendo atingida mais fortemente por Trump ou pela política de Trump? O Elon Musk vai falar o quê, não é? Diga aí, meu garoto, 3 manchetes que a gente separou nesse giro rápido. Se tá ruim pro Musk, imagina pro restante
do Globo. E pois é, Léo, nós estamos nos deparando nos primeiros 100 dias de governo de Donald Trump, né, presidente eleito nos Estados Unidos da América, e a contabilidade não é muito satisfatória, né? Quando a gente olha para o comportamento, principalmente do tarifaço do Trump, não obteve naturalmente o êxito a qual ele esperava. As retaliações também acabaram gerando uma guerra comercial mais atritada, que o mercado financeiro, como eu comentei ontem, começa a já trazer um cenário mais de lado, não se importando tanto, até mesmo porque ele não está conseguindo obter a sua efetividade propriamente dito. Porém, as consequências, elas são, né, mais longevas do que a gente está presenciando dentro do mercado de futuros. Setorialmente dizendo, quando a gente olha principalmente para as techs, se não tivermos um cenário onde as cenas dos próximos capítulos seja de queda de juros lá nos Estados Unidos, Trump tende a ser um dos grandes responsáveis por essa sangria que vai ocorrer e que já está ocorrendo dentro do cenário, principalmente na Nasdaq. Tem que tomar atenção, e depois dos 100 dias de governo, todas essas notícias acabam sendo manutenção. Já lá na guerra Rússia e Ucrânia, esse caso venha também ser materializado como um arrefecimento da guerra, fica interessante de olho nas commodities, mais especificamente petróleo. Pô, Gui, deixa eu pegar aqui o teu destaque final em cima de alguns dos resultados que foram divulgados ontem. Rápida licença para o Gui, vou trazer os highlights aqui e aí ele fica à vontade para aprofundar um ou dois papéis. Lembrando que o Gabriel Junqueira vai se debruçar sobre boa parte deles na cobertura do mercado à vista. Prio registrou lucro líquido de 1,07 bilhão de dólares no quarto tri, alta de 231% na comparação anual. O EBITDA somou 300 milhões, uma queda de 41% em relação ao mesmo tri de 23. A empresa publicou uma nova certificação de reservas, elaborada pela DeGolyer e McNaughton, a ADM, com data de referência em 1º de janeiro deste ano. A certificação inclui reservas dos clusters Polvo e TBMT, Freyd e Wahoo, além do campo de Albacora Leste. Eletrobras, lucro líquido ajustado de 517 milhões, é uma queda de 55% na comparação anual. O EBITDA ajustado ficou em 4,67 bilhões, alta de 23% em relação ao mesmo tri de 23. Agora, Magazine Luiza, lucro líquido de 294,8 milhões de reais no quarto tri, alta de 38,9% em comparação com o quarto tri de 23. O EBITDA cresceu 53,6% para 842 milhões de reais. A receita líquida aumentou 2,3% e atingiu 10,78 bilhões. Unipar, lucro líquido de 293 milhões de reais no quarto tri, um avanço de 82% na comparação anual. O EBITDA ajustado recorrente somou 342 milhões, alta de 44% em relação ao mesmo tri. E a gente fecha falando de Ezetec, que registrou lucro líquido de 126 milhões, um avanço de 53% na comparação anual. O EBITDA somou 106 milhões, alta de 50%. Empresa que vai pagar 30 milhões em dividendos intercalares a 13 centavos por ação ordinária, DataX, no dia 21 de março. Por fim, LWSA, a antiga Localweb, registrou um prejuízo líquido de 17 milhões e meio de reais, 61,2% menor frente ao mesmo tri de 23. O EBITDA somou 63 milhões, alta de 2,1% na comparação anual. Portanto, falamos de LWSA, Ezetec, Unipar, Magazine Luiza, Eletrobras e Prio. Guilherme Cunha, meu parceiro, seu destaque final, pensando os highlights corporativos. Muito rápido, como você comentou, escolhi duas, né? Inclusive, Eletrobras pode trazer um sentimento de highlight ruim, mas é uma empresa que tem que ficar no radar de tudo e de todos, tá? Independente dessa highlight, todo o restante é muito positivo, o cenário inflacionário auxilia o contexto para o ano de em cima de Eletrobras, e a saída do peso desse contexto do governo ajuda. Tudo abaixo dos R$42 em cima de Eletrobras é um cenário de deságio, é um cenário de soar barato, é um cenário do paciente. O paciente vai colher bons frutos pós essa highlight de Eletrobras, que não é convidativa, mas o balanço não é frustrante. E na outra ponta, quando a gente pega o que está pegando fogo dentro do cenário do Brasil, é o varejo, né? Onde nós tivemos Casas Bahia com um balanço com uma grande alavancagem e trazendo uma queda expressiva na data de ontem. Nós cornetamos nesse período de ontem e flagramos Magazine Luiza numa perspectiva bem melhor. Não que seja extraordinário, as duas têm
tem riscos elevados, porém na equilíbrio da balança a gente tem Magazine Luiza muito mais à frente do que Casas Bahia. Então, dentro de todos esses balanços, de olho, principalmente daqui a pouquinho na abertura do mercado à vista, pode trazer grandes distorções, pode ter gap. Beijo do Cunha para todos, deixe seu like e até a próxima. Grande Gui, obrigado, meu irmão. Ótimo final de semana. A gente volta a conversar com o Gui na próxima segunda-feira. São 9h38. Mais de 1.900 pessoas prestigiam Manhã TC News numa sexta-feira com S de quê? Com S de Buca também, já está na nossa bancada. Deixa o seu like aí do outro lado. Meu abraço no Roberto, no Rogério, no JS, no Lucas Genevro. Um abraço ainda para o Alan, para o VGS, para o Augusto e para o Montenegro, além do Júlio Santos. O Buca já me adiantou. Foi sucesso a campanha do Master ontem, cada vez mais firme e forte a comunidade do TC. Ele já me adiantou aqui, eu não posso revelar, porque aí isso não é muito spoiler. Tá ansioso, mas né? Vantagens serão divulgadas semana que vem para quem está no Master. Fala, Buca. Novidade pra vocês. Galera, obrigado pelo suporte. Tô bem feliz ontem com a campanha. O Master tá crescendo, tá muito legal, tá com um time bacana. É gente de madrugada, de manhã, de tarde, muitos trades, muito legal. O TC é único, é um tesouro. Obrigado pelo suporte de todos vocês. Faça esse suporte ontem espetacular, muitos assinantes novos. A gente vai trazer uma grande novidade pro Master na semana que vem. Aguardem, já que o Léo queimou largada aqui. Calma, calma. Tá? Eu fui genérico, fui abstrato. Senão o Supremo Tribunal do TC depois, ó, me pega pelas orelhas. Buca, vambora, 9h39. Parceiro, girando o baleiro e construindo o panorama. Partiu. Vamos lá. Bom, Estados Unidos está repicando, mas eu não queria deixar vocês animados ainda. Eu acho que a gente está no meio de um furacão. O Trump, ele é imprevisível, ele joga muito duro, ele pede muito e ele pode ceder ali na primeira semana de abril, quando ele deve anunciar as tarifas recíprocas e a conclusão daquela postergação do México e do Canadá. Então muita coisa pode rolar aí. A verdade é que o presidente Trump não está mentindo, ele foi eleito falando que ia implementar tarifas no discurso inauguracional dele. Em janeiro, ele foi muito claro com relação às tarifas, a gente não pode reclamar do Trump, tá? O que ele está sendo muito mais duro, é verdade, é com a questão da Groenlândia, com o Canadá sendo um novo estado dos Estados Unidos, etc, tá? Então, beleza. Tem muito fluxo, os Estados Unidos foi muito comprado durante muitos anos, Léo e pessoal que está nos assistindo. Foram vários anos de compra, principalmente as empresas de tecnologia, foi uma expansão de múltiplos, é muito diferente as pessoas fazem uma comparação com o ano 2000, né, que teve a bolha.com. Naquela época, as empresas sim, várias eram disruptivas, mas elas não davam lucro ainda. Hoje as empresas de tecnologia americanas são uma máquina de geração de caixa, tá? É bem diferente, o que está acontecendo sim, é o múltiplo voltando para as médias. E como a bolsa foi muito comprada e estava muito crowded, essa bolsa americana, eu ainda acho cedo, talvez, para esse nível de incertezas pular de cabeça no S&P. Então, a nossa estratégia é o que eu falei para vocês. A gente começou a comprar, mas a gente está indo devagar, né? Primeira mão, segunda mão S&P a 5.400 pontos, terceira mão S&P entre 5.200 e 5.300 pontos. Ali eu acho que para... e ali eu acho que é um bom momento para estar bem alocado na bolsa americana, Leozinho. Sabe por quê que eu tô fazendo o sinal pra você? Porque eu queria que você conversasse indiretamente com o Alex. O Alex nos trouxe essa imagem mais cedo. Dê só uma olhada aqui, ó. É uma imagem que mostra o comportamento do CTAs, que é a robozada boa do meu planeta. Pra onde vão os robôs? E o que ele tá trazendo pra nós é que o Russell 2000 demonstra uma dinâmica de correção forte, para a qual podem caminhar ainda S&P Nasdaq. No fundo, o alerta dele é: atenção você que está esperando para comprar mercado americano. Uma mão ou outra pode até ser bem-vinda, mas a tendência é que essa correção vá um pouquinho mais longe. Como é que você vê esse mecanismo do CTAs? Ele faz parte do seu racional? Não, ele tá tendo um deleveraging deles, né? Esses fundos são fundos de momentum, né? Tem muito long short, muita arbitragem e muito momento. Tá tendo sim, e é por isso que a gente tem que ter uma atenção adicional. Então foi um fluxo muito grande, repetindo durante muitos anos, mais ou menos em linha com o que eu acabei de falar, Léo. Então a bolsa americana está abrindo uma janela de oportunidade.
mas a gente tem que ser paciente porque esse S&P pode cair mais, tá? Então é simples assim, então a gente está comprando devagar, com calma, para ter uma alocação legal, para pegar aí esse segundo trimestre em diante e tentar pegar belíssimas rentabilidades nessas empresas americanas. Buca, de um lado você falou que o Trump não está surpreendendo ninguém. Tudo que ele falou na campanha, ele está entregando. De estelionato eleitoral, ele não pode ser acusado. Por outro lado, boa parte do mercado, e o Trump Trade foi assentado nisso, entendia que haveria uma racionalidade econômica na hora do vamos ver e que uma figura como Scott Bessent seria capaz de moderá-lo. Isso caiu por terra? Olha, eu não acho que caiu por terra. Eu acho que o Trump colocou o Scott Bessent e o Scott Bessent aceitou o cargo sabendo de que o Trump iria implementar as tarifas. Então, acho que está tudo bem claro. De novo, o discurso no Inauguration Day do Trump foi bem claro. Até eu subestimei o discurso, né? Todo mundo subestimou, todo mundo estava muito eufórico com os Estados Unidos, um pouco cego. E aconteceu o que aconteceu. O Trump está implementando as políticas que ele avisou que ia implementar. Mesmo assim, o Trump é um ser imprevisível, né? Ele pode estar com uma estratégia de negociação e ele pode suavizar de alguma forma, por exemplo, com o Canadá e com o México no final do mês. A gente precisa observar, o Canadá tem uma boa desculpa agora, trocou o primeiro-ministro, né? Acabou de assumir um novo primeiro-ministro no Canadá. É uma boa desculpa para resetar a relação com os Estados Unidos, resetar a relação com o Trump, tentar um outro approach, uma outra negociação. Então acho que está em aberto ainda, mas é um nível de incerteza muito alto para a gente pular de cabeça nessa piscina. A gente está entrando com o pezinho aqui para depois entrar na piscina com calma e tá bem alocado nesses níveis do S&P. Não significa que vai lá, tá? Claro. Eu acho que aqui a gente sempre está falando de hipóteses. Talvez não vá lá, mas eu fico mais confortável de entrar mais pesado caso o S&P realize um pouco mais. Esse Trump, que antes, em face às quedas das bolsas americanas, mudava e quase como um bombeiro apagava os incêndios, mudou de postura nesse segundo mandato até esta altura. As bolsas caem e ele, em princípio, não reage ao que está acontecendo. O que isso comunica para você? Léo, ele acabou de começar, Ele acabou de começar o governo dele. Então, quando você é eleito, né, e ele foi eleito com uma eleição contundente, com todos os estados, swing states, votando a favor do Trump, eu acho que ele está com uma força muito, muito grande nesse início. E é a janela de oportunidade que ele tem para ser duro e implementar as medidas no qual ele foi eleito. Ele foi eleito para isso. Os americanos votaram nele para essa agenda de American First, de recuar com a questão da imigração, não ter tantos imigrantes ilegais, reforçar as fronteiras. Então o Trump está fazendo isso no começo do mandato. Só que, vamos lembrar uma coisa, 62% da população americana investe em bolsa. Tem lá aquele 401 que as pessoas investem as aposentadorias em bolsa. A partir do momento que a bolsa começa a cair muito, e aqui até agora é uma queda palatável, para uma bolsa que está subindo há 4, 5 anos, né? Então até agora a gente falar que o S&P cai 6% no ano, depois de uma alta colossal, Nasdaq de uma alta colossal, 50% em 2 anos, é uma queda palatável. A partir do momento que Nasdaq bate 20 de queda, que seria com S&P nos níveis que eu citei ali, S&P 15 de queda, vai começar a afetar, sim, a popularidade do Trump. E aí eu acho que eles podem pensar numa suavização dessas medidas de tarifas caso o mercado vá lá. Isso é importantíssimo para você nortear a sua estratégia aí do outro lado. No fim do dia, o que o Buca narra é que essa queda do S&P e do Nasdaq, na falta de outro adjetivo, a gente vai usar esse, é uma queda saudável. A partir de um determinado patamar, ela deve contratar uma suavização, uma mudança de postura. Se não contratá-la, aí é que o alerta e o alarde devem ficar maiores. Buca, em meio a essa atuação errática, ou seja, sem direção clara do Donald Trump na guerra tarifária, embora com uma essência coerente ao que ele pregou na campanha eleitoral, nós temos uma corrida pelo ouro. E nós amanhecemos com o ouro, com a sua onça Troy negociada acima dos $3.000. O que é que a gente faz com isso? Pois é, tem previsões ali até de 3.500 a onça Troy o ouro. É um movimento de muita força desde que aconteceu a guerra da Ucrânia, né? Desde que aconteceu o congelamento das
treasuries da Rússia, né? Principalmente também aconteceu na zona do euro, congelamento de recursos, e esses bancos centrais, principalmente de Rússia e China, começaram a comprar ouro. Então, eu gosto do ouro. A gente teve uma posição numa empresa, numa mineradora de ouro no TC Cosmos no ano passado, ela subiu 70%, a Aura Minerals, ela tem BDR no Brasil, e a gente acabou realizando essa posição. Depois a ação subiu mais 50%. Está em all-time high agora. Então é um exemplo que a gente tem de ter paciência, às vezes, de carregar posições vencedoras. O outro exemplo, Léo, e aí já mudando de assunto, é a empresa de drones que a gente comprou na Bolsa de Israel. Ela bateu máxima histórica ontem, subiu 5%, anunciou um grande contrato, uma grande venda, muito em conta com tudo que está acontecendo na Europa de aumento de budget de defesa. Essa eu acho que a gente pode fazer umas 5 vezes nela. Aqui, ó, de novo. Eu tô muito otimista com o setor, é uma compra que a gente pretende segurar por alguns anos. Se sair alguma coisa no trilho, eu vou vir aqui falar para vocês, mas eu tô bem otimista e pode ser uma dos grandes cavalos para puxar a performance do TC Cosmos agora. E é o que você sempre fala, né? Nós somos traders aqui no TC, é o nosso DNA, quer dizer... Muda de ideia rapidinho. Claro, mudou uma variável, mudou o tabuleiro, mudou o posicionamento possivelmente, mas em tese uma posição mais estrutural. Book, de repente... A Bolsa Brasileira ontem passou por uma fotografia forte. E a Bolsa avançou, o leilão foi um sucesso do Tesouro, a curva de juros ficou bastante adestrada e o dólar, mesmo num dia em que ele se fortaleceu em várias praças, ficou comportado. Hoje a gente está abrindo o home broker e está vendo a seguinte dinâmica, Buca. O dólar está caindo 0,70. Já um dólar que está em 5,78, beijando 5,77. A curva de juros está enxugando 12 pontos base na cauda média e longa. E o Ibovespa Futuro está subindo mais 0,61. Se você chegar na fotografia da semana, já tiramos as perdas, não é? O Ibov está, neste instante, com 0,48 e o Ibov Futuro 0,90% de ganho. O que a gente viu ontem, a gente consegue olhar e sugerir que é mais estrutural ou apenas tático e pontual? Pois é, Leozinho, a gente começou a mudar um pouco a visão do Brasil agora, mas, de novo, eu continuo com a minha última participação aqui no TC News. A gente está comprando o Brasil devagar, tá? Saiu o dado vendas de varejo abaixo do esperado. Parece que o Brasil está tendo uma desaceleração na margem. O governo vai acelerar com muita força o parafiscal, né? Leia-se CAPEX de empresas estatais, bancos públicos emprestando dinheiro. Aí são a Caixa, o Banco do Brasil e o BNDES. Então é uma alternativa que o governo tem para não mudar mais uma vez a meta do arcabouço fiscal, que foi uma crise de confiança muito grande, para tentar recuperar a popularidade. Semana que vem, a gente vai ter o envio da reforma do IR, né? A Glaze, que é a nova articuladora do governo, disse lá. Sim. Aqui a gente vai ter que observar com atenção qual é a contrapartida. Como é que o governo desenhou isso, né? Então é um evento bem importante, prestem atenção. Infelizmente, aqui o nosso governo não está discutindo diminuir o custo Brasil, diminuir a burocratização da máquina pública, diminuir a máquina pública. A gente está discutindo isenção de imposto de renda no meio de um reordenamento global de comércio global. Mas é o que é, tá? E a Bolsa está depreciada por conta disso. Então a gente começou a olhar alguns nomes, né? A gente está indo nos mais fáceis nessa primeira onda, que é Localiza. A gente comprou uma posição de Localiza semana passada. A gente aumentou o Rap Vida, como eu citei aqui para vocês. A gente está comprado em Boa Safra. O balanço ainda deve ser ruim da Boa Safra, muito por conta da safra do ano passado, né? Que teve uma quebra de safra, falta de chuva. Foi um ano muito ruim para o agro brasileiro, mas esse ano me parece ser um ano bem promissor. Então a gente está olhando algumas coisas adicionais, tá? E eu vou avisar vocês, a gente está no meio da temporada de resultados. Por sinal, participem do nosso grupo TC Cosmos. Já tem mais de 3 mil pessoas lá dentro. Legal. Entrem lá, porque a gente está comentando os balanços das empresas brasileiras, tanto lá como no Master. E qualquer adição de posição a gente vai colocar lá para vocês, tá bom? Link na descrição. Participem do nosso grupo, que tá bem legal e tá bem dinâmico. São mais de 2.000 pessoas aqui conosco, mais de 1.000 likes, TC News firme nesta sexta-feira de agenda magra. Diferente da semana, que teve agenda gorda.
Teve algum insight que você foi capaz de tirar dessa inflação aqui no Brasil, da inflação americana ao consumidor e produtor? E hoje teve vendas no varejo e inflação ao produtor aqui. Léo, quero estar aqui na Super Quarta, tá? Por favor, pra gente convidadíssimo. comentar. A inflação vai ser a grande incógnita do ano, porque Claro. o governo acelera o parafiscal e a gente tá com uma taxa de juros super restritiva. Beleza? Então aqui a gente vai ter aí na semana que vem a decisão do Banco Central Brasileiro absolutamente aguardada no comunicado. Vai deixar em aberto? Vai falar que se vier dados ruins de inflação ele vai subir mais os juros? Vai deixar um aberto meia bomba? Essa tá a grande dúvida com relação à decisão do Banco Central Brasileiro, né? De um lado o governo tá tentando acelerar como ele pode ali e o Banco Central tá subindo os juros. Então bem aguardado, isso pode ter um impacto na nossa bolsa, vamos aguardar na semana que vem. E a própria decisão do Banco Central americano é importante, que o Banco Central americano está vendido agora na situação. Ele não sabe quais são as tarifas, né? E talvez ele não tenha tanta confiança agora de cravar que vai reduzir os juros, por exemplo, em maio, até que ele entenda qual é o tamanho da bronca com relação às tarifas americanas, tá? Buca, eu quero te ouvir sobre Tesla, vou pedir uma rápida licença para você para trazer o informativo. A companhia alertou que a guerra comercial promovida por Trump pode torná-lo um alvo das tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos e aumentar o custo de fabricação dos veículos no país. Isso foi uma carta do Musk mesmo. Isso, em carta datada de terça-feira, 11, agora, não assinada e endereçada ao representante de comércio Jameson Greer. A fabricante de carros elétricos de Elon Musk diz que apoia o comércio justo, mas alertou que os exportadores americanos estavam expostos a impactos desproporcionais quando outros países respondem às ações comerciais americanas. E aí, Buca, você estava falando muito de Tesla, eu lembro aqui, porque é um papel que eu também monitoro, você falou, Léo, quando chegar na região dos 300 a gente vai avaliar. Só que o contexto deu uma entornada que você avaliou e entendeu que não era o timing ainda. E esse papel chegou a $220, depois antes de ontem conseguiu reagir, ontem caiu 3%, ainda tá estranho. E pintou essa novidade. O que falar de Tesla? Não, eu acho que essa carta é do Musk. Ele falou na eleição, durante a eleição americana, que ele apoiava o aumento das tarifas gradualmente, não um aumento súbito, porque as empresas têm que se preparar. Claro. Elas têm que começar a construir as fábricas nos Estados Unidos ou aumentar as produções dos Estados Unidos. Tem toda a parte de supply chain que é afetada, né? São os componentes, as peças. Então, essa carta reflete exatamente o que o Musk falou durante a campanha. Então, ele com certeza autorizou esse envio dessa carta e mostra uma preocupação de toda a indústria, uma pressão nesse exato momento em Washington, no governo Trump, para que não seja tão truculento, né? E talvez, e aí de novo, a gente vai descobrir daqui a pouco, em semanas, se essa é uma estratégia de negociação do Trump para depois reduzir o sarrafo de tarifas e conseguir boas concessões para os Estados Unidos. A verdade a gente vai conhecer em breve, Léo. Sobre a Tesla, eu continuo com a mesma opinião. Papel muito volátil. Tem um pipe de produtos que é, na minha opinião, impressionante, tá? É a empresa mais clara que está aplicando inteligência artificial em bens industriais. Vai lançar o software de piloto automático autônomo e o robotáxi agora em Austin, em junho. Deve lançar o semi-truck no final do ano. Está inaugurando uma fábrica em Nevada, é o caminhão da Tesla, né? Com mais de 500 milhas de autonomia elétrico. Vai lançar uma versão mais barata, um carro mais barato em breve, e vai lançar o Optimus, que é o humanoide, em algum momento do ano que vem. Então a Tesla é uma janela de oportunidade, mas está muito volátil. Não descarto novas mínimas. Se o S&P for a 5.200 pontos, 5.300 pontos, a Tesla deve continuar fazendo novas mínimas junto com o S&P, sim. Qual peso você dá ao sell side? Tem havido relatórios recentes reprecificando Tesla para baixo. Isso te traz algum alerta ou você não olha tanto? Eu acho que o sell side ele é bom para você ler sobre informações de empresa. Esse negócio de preço-alvo é a maior balela de todas. Eu vou dar um exemplo. O Alibaba. A Alibaba não era uma empresa que era amada pelo sell side. Hoje está todo mundo revisando o preço-alvo para cima. Foi uma posição que maior posição do TC Cosmos esse ano. A Alibaba subiu quase 65% esse ano. Outra posição que a gente acompanhava com muita atenção, Robinhood, um broker nos Estados Unidos do varejo. Ninguém dava buy em Robinhood a $14. O papel está $36, $37 e hoje todo mundo dá compra. Então é bom para você colher informações, mas esse negócio de preço-alvo de S&P no final do ano, preço-alvo de empresa, eu acho balela. São 9h57, daqui a pouco o Buca vai responder pra galera como tá o principal posicionamento do Cosmos.
Antes, tem o recado do TC Consórcio. No grande ecossistema do TC, uma das arestas do guarda-chuva é TC Seguros. E dentro, abaixo dessa aresta, tem o TC Consórcios. Muita gente tem dado uma chance, feito a jornada e simulado condições. É um instrumento financeiro relevante e que, se olhado da maneira adequada, para um perfil adequado, faz uma grande diferença na busca de uma determinada meta ou de um determinado objetivo. QR Code já está na tela. O recado que vem na sequência fortalece a mensagem. Dá só uma olhada. Fala, investidor. Vem cá. Teu objetivo no mercado financeiro é aumentar patrimônio, certo? Ou em liquidez, ou imobilizado. Quantos imóveis você já adquiriu? Nenhum? Tá no primeiro? Segundo? Terceiro? E daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos, na sua aposentadoria? Quantos imóveis? Qual o patrimônio que você quer ter? Com o consórcio, é possível chegar até lá de maneira planejada, pagando zero de juros, dado que é uma taxa de administração pré-fixada com a correção apenas da inflação. Essas e muitas outras estratégias a gente pode trazer para você, inclusive no dia 15 de abril, que estaremos no Olar Investidor, com o Vini Custódio. Se quiser saber mais sobre essa operação, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code. É isso, dia 15 de abril, todas as dúvidas. Sabe o que eu tô achando mais legal? Além de tudo, essa é uma divulgação educativa. O que tá chegando de dúvida sobre a questão do consórcio, e normal. a gente vê muito preconceito, Buca, em relação ao instrumento financeiro em si. Se bem aplicado, ele pode fazer diferença. É o melhor sim. instrumento agora, a taxa de juros está muito alta. Se você tem um planejamento para comprar uma casa, para comprar um carro, e você entrar via consórcio, e você tem tempo para esperar, você vai ter uma taxa muito diferente de um financiamento bancário. Então é um baita instrumento para quem tem planejamento, paciência, você vai conseguir realizar seu sonho aí a uma taxa bem diferente de um financiamento bancário. Buca, vamos fechar aqui a nossa tabelinha, olhando para um raio-x do Cosmos em si. Pensando em posições e em representação do fundo. Hoje a cabeça e a estratégia, a organização remontam aqui. Léo, o TC Cosmos foi o melhor fundo multimercado do Brasil com estratégia macro dos últimos 24 meses. A gente está subindo aí mais ou menos uns 42%. Parabéns. Tá? Né? São mais de 5 mil fundos multimercados de estratégia macro. Eu tenho bastante orgulho da nossa equipe, do nosso trabalho. Não está um mercado fácil, né? A gente está tirando leite de pedra. O ano passado o Ibovespa caiu fortíssimo. A gente conseguiu apresentar uma performance positiva acima do CDI, mesmo com posições no Brasil, muito trade. A gente faz muito trade, muita operação de curto prazo, muita proteção. A gente está comprado em Brasil, mas a gente está vendo um clima ruim, a gente soca índice, compra opção de venda. Então a gente tem uma série de ferramentas aqui dentro do TC Cosmos para não ficar preso, amarrado em uma posição, apanhando e sangrando, tá? A nossa estratégia aqui vai ser aumentar Brasil ao longo do ano para pegar a corrida eleitoral. Já estou sendo bem claro com vocês aqui, mesmo não tendo ainda o nível de posição que a gente quer ter no Brasil, tá? Tem incertezas no Brasil, vai ter volatilidade no Brasil, mas está ficando um cenário já mais próximo da eleição. O mercado ainda não trade a eleição e a gente vai aumentando gradualmente essas posições. Vão ser várias empresas. Talvez 5, 6 nomes aí que a gente carregue no portfólio do TC Cosmos, não mais do que isso. Global, a gente volta a olhar a China passou por uma fase de consolidação, realizou, está subindo forte hoje, tem uma reunião segunda-feira do ministro da Fazenda chinês com o ministro do Comércio para potenciais medidas de estímulo de consumo. Aqui eu acho que tem uma perna adicional na China potencial. A gente está com uma visão holística global. Eu estou esperando os Estados Unidos, como eu falei, cair para aqueles níveis para a gente aumentar a posição. Então, em suma, a gente sempre vai estar olhando alguma coisa global, né? Sempre tem alguma coisa global. Agora, a nossa maior atenção está nos Estados Unidos. A gente não está de cabeça nesse mercado. A gente quer esperar ainda um pouco, passar essa nuvem de incerteza ou comprar no máximo de incerteza a preços menores, tá? Vai ser um ou outro, tá? E no Brasil a gente vai aumentando posição ao longo do ano. Para fechar, China. Você já salientou 2 ou 3 vezes hoje aqui na participação. China subiu bem, China subiu bem. Teve pergunta exatamente querendo entender por que China subiu tão bem, se continua a rotação global e fluxo comprador para lá, exemplo do que você vem defendendo, e se as altas do Brasil estão vinculadas a esse voo maior da China. Continua forte. É uma Estados Unidos contra o resto do mundo. Tá saindo fluxo dos Estados Unidos e tá indo fluxo pro resto do mundo, tá?
resto do mundo, leia-se principalmente Europa e países emergentes. China sendo a estrela, né, o atacante lá, o Neymar do time, a China tá puxando porque a China tá numa condição muito diferenciada. Ela apanhou 4 anos. O Xi desacelerou também propositadamente a economia, o setor imobiliário, para desaquecer a economia chinesa e desalavancar a economia chinesa e o governo chinês, né? Os governos municipais, locais estavam muito alavancados e foi feita uma engenharia para desacelerar a economia. Agora a China está num outro cenário. Ela está estimulando a economia com taxa de juros muito baixa, por isso que tem acontecido essa rotação de fluxo. E todos os breakthroughs tecnológicos que a gente citou aqui, o DeepSeek é o principal exemplo que aconteceu na China. Então, eu acho que continua, tá, Léo? Até dar uma descompressão de múltiplo maior dos Estados Unidos, que estava muito sobrealocado, e saiu ainda uma parcela pequena de fluxo versus o que foi alocado nos Estados Unidos nos últimos 2, 3 anos, eu acho que continua esse movimento. E o quanto que o vento forte da China contagia o Brasil? Tá contagiando. Com certeza a China, por exemplo, segunda-feira, qual vai ser o estímulo? É o estímulo para o setor de construção civil, setor residencial? Isso pode puxar minério de ferro, beneficia a Vale, que tem tido uma performance um pouco melhor na margem nesse ano. Eu acho uma bela posição, tá? Minério de ferro ainda está fraco, mas se a China anunciar alguma coisa targeteada para o setor residencial, vai ser positivo. E eu não queria depositar todas as expectativas nessa reunião de segunda, porque a China foi muito inteligente. Primeiro ela anunciou que ela vai estimular no NPC, que vai gastar mais, que o déficit vai ser o maior dos últimos 10 anos e que o PIB vai se manter em 5% apesar das tarifas. E ela deixou para ao longo do ano divulgar as notícias, né, os estímulos. Então ela vai pedalando os estímulos de uma forma inteligente e mantendo o mercado animado. O Kleber fez um comentário futebolístico, ele falou assim: pô, Buca, tanto atacante pra escolher, tu vai escolher o Neymar pipoqueiro? Não é fã do Neymar o Kleber, tá vendo? Pois é, cada um, né? E se não fosse o Neymar, quem é que você convocaria? Você São Paulino? Bom, eu sou São Paulino, aqui a gente tá sofrendo, né? Tinha que voltar para a época do bimundial ali, né? Pegar o Miller, pegar todo mundo lá. Melhor safra. Buca, tamo junto, obrigado. Valeu. Tamo junto. 10 horas e 5 minutos. Vamos para a nossa cobertura do Mercado à Vista. O Coutinho tá voltando para a bancada e o Gabriel Junqueira é a nossa próxima voz, é a nossa próxima análise aqui pra gente trazer dentro da dinâmica do Mercado à Vista. Olha, o Ibovespa começa forte. Vale subindo 1,45%, R$ 55,23. E o Ike Grafista, que está sempre monitorando suportes e resistências relevantes, já alerta: o Ibov rompe uma resistência, sobe 0,50%, toca 126.387. Esse é o seu Vladimir. Seu Vladimir é um eterno otimista. Sempre que ele compra, torce para que suba ainda mais, natural, é a obviedade, mas invariavelmente ele consegue. Como o seu Vladimir tem poucas palavras, ele costuma se manifestar pelas onomatopeias. E a principal é esta aqui. Um abraço para o seu Vladimir. São 10 horas com 5 minutos. A curva de juros vai fechando 9 pontos base e meio em toda a extensão. E o dólar está caindo 0,81%. 0,80. Camila Nascimento deu a louca no dólar, Camila. É a Disney, Camila Nascimento. 5,77. Tá bom esse dólar, não tá não? Tá bom. Tá mais tranquilo do que, nossa, perto do final do ano passado. Mais tá um calmo. luxo. Tá um luxo, né? Esse dólar chegou a 6,30. Gente, 5,77. E vocês viram as pistas que o Buca deixou aqui na bancada, não é? O encorpamento da China, o voo da China, é uma das razões que ajudam a explicar a resposta brasileira. Vamos fazer aqui a leitura das Blue Chips. Tem muito papel em leilão. Dá tempo de cumprimentar antes, então. Gabriel Junqueira. Alô, meu amigo. Bem-vindo. Bom dia pra você. Muito bom dia, Léo. Bom dia, Coutinho. Bom dia, Camila. Bom dia, pessoal. O mercado, depois de ontem, eu não tô entendendo mais nada, viu, Léo? A gente fez o programa aqui, a bolsa tava meio complicado, caindo. Aí depois, do nada, engatou uma alta ali, fechou nas máximas. Hoje abrindo motivado também. Nossa, hein? Que reviravolta do mercado. É isso que deixa ele bonito, né? O dinamismo é uma beleza, né? É uma beleza. E sobre ontem, dá pra gente embalar, viu, Gabriel? Porque é o seguinte, quando você participou aqui, nós tínhamos tido o anúncio do leilão do Tesouro Nacional. Foi um anúncio gordo. E num primeiro instante, o mercado olhou pra isso e entendeu que a oferta era demasiada.
No entanto, quando você se despediu e a gente foi para a reta final do programa, lá no encerramento do Manhã TC News, a Camila Nascimento trouxe a absorção do mercado. E os 33 milhões de títulos foram absorvidos, embora com taxas salgadas, com um sucesso que demonstrou para o mercado que há sim demanda pelo Brasil. E de repente a curva de juros começou a fechar. E fechar de uma tal forma que aquelas evidências da atividade doméstica em desaceleração voltaram a ganhar mais peso na hora de precificação. E aí a gente viu a bolsa dar uma destravada, muito associada a ventos da China que continuam exatamente na manhã de hoje. Olha a Vale e o Quarteto de Ferro como um todo. Vale vai subindo 1,5, entregando bons pontos para o Ibovespa, etc. Para além disso, Gabriel, você tem os highlights da temporada de balanços. E aí já é o gancho para eu trazer aqui um pouco do que você separou. Porque nós temos fotografias que, no geral, estão surpreendendo para cima. O Gabriel, que é discípulo do Muricy Ramalho, aqui é trabalho meu filho, separou LWSA, Magazine Luiza, Ezetec, Unipar, Prio, Natura, Eletrobras, Trisul, Plano e Vit. É brincadeira o que o Gabriel tá trabalhando. Leozinho, o menino precisa ir pro spa no final de semana. Daqui a pouco o Gabriel Junqueira começa os seus highlights aqui, ó. Ele pela expressão facial concorda com a necessidade do spa. São 10h08, Coutinho, você antes fala do índice do dólar. O Ibovespa está subindo 0,74, 126.568. E o dólar vai caindo 0,80. O dólar já está em R$ 5,775. A Camila e eu já estamos sonhando, por que não, com uma Disney. O dólar começa a, de repente, perder os 5,75, Coutinho. Não é qualquer coisa, pois não, Coutinho? Vamos lá, lindão. Pessoal, olha só, o índice atinge aquele segundo ponto que eu comentei, 127.905. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mover essa seta aqui para o último ponto, o índice altista. Altista com envelopão de alta, que é beleza, ou seja, uma figura alicerçando o movimento. Atingiu 662, atingiu 905, ambos que a gente cantou. Próximo objetivo, no 28, 362, vamos deixar subindo, atento, compras a critério, movimento mais longo. Dólar atinge o que a gente comentou, R$ 5,782. Na minha ausência, atingiu R$ 5,775. Próximo objetivo do índice, também montado, neste caso, o dólar, também neste caso, montado no envelopão de baixa, objetivo R$ 5,763. 10h09. Camila Nascimento, a partir de agora, narra pra gente as Blue Chips, o posicionamento das principais companhias brasileiras por valor de mercado. Na sequência tem o Gabriel Junqueira e o Guto Cerávolo, na Central TC Investimentos também. E você, Cá? Vamos começar por Ambev, que sobe 1,28% aos R$ 13,50. B3 registra alta de 1,90% aos R$ 11,82. Banco do Brasil está na máxima do dia, cotando R$ 27,74, alta de 0,91%. Bradesco avança 1,55% aos R$ 11,80. CSN sobe 1,42% aos R$ 9,28. Eletrobras avança 0,20% aos R$ 40,04. Já Elet 6 sobe 0,27% aos R$ 43,91. Embraer registra alta de 0,9% aos R$ 74,00. Gerdau sobe 1,15% e Tube 4 registra alta de 0,63% aos R$ 33,43. Depois a gente tem Emiglu 3, Magalu avançando 2,84% aos R$ 8,67. Petrobras avança 0,51% aos R$ 37,16. Petrobras sobe 0,55% na máxima do dia aos R$ 34,63. Sambi11, Santander avança 0,99% aos R$ 25,59. Suzano, cota R$ 54,42, com alta de 0,20%. Usim 5 na máxima do dia aos R$ 5,78. Usim Minas sobe 2,30%. E Vale também na máxima do dia aos R$ 55,43, alta de 1,63%. Para finalizar as Blue Chips, VEG cai 0,36% aos R$ 46,57. Junqueira, eu vou pedir para você comentar sobre a Eletrobras. Agora há pouco, a gente teve um relatório do Itaú BBA e também do BTG reiterando compra para a companhia. O BTG disse que, apesar dos números terem vindo um pouco abaixo, o papel, a empresa trouxe mensagens positivas. O que você achou do balanço de Eletrobras e também dessas mensagens?
Bom, Cami, eu acho que a Eletrobras veio de fato com um resultado um pouquinho abaixo do esperado. Quando a gente olha para o EBITDA da empresa, que veio em 4,8 bilhões, a gente está falando 7% abaixo da projeção do mercado. As despesas com o pessoal também um pouquinho acima do previsto, principalmente na linha de serviços, que cresceu 27% devido a custos com consultoria, advogados, financeiros e também a questão, né, dos programas de demissão voluntárias do pessoal da Eletrobras, que ainda estão ali acontecendo, né? Então vale lembrar, pessoal, que a Eletrobras é uma empresa que foi privatizada recentemente, né, no passado recente, é uma empresa que está passando por um movimento de turnaround, mas mesmo assim a empresa divulgou com dividendos recordes, né? Então a gente está falando de um payout de 60% sobre o lucro regulatório, um yield que, apesar de ainda ser singelo para o setor, né, de utilities, a gente está falando de um yield de 4,4%, ele mostra um pouco da tendência que está acontecendo na empresa. Então a Eletrobras deve sim se tornar uma das maiores pagadoras de dividendo no nosso mercado, e isso faz com que, mesmo com resultados abaixo da expectativa, nós tenhamos bancos reforçando a compra no papel e olhando para o papel com uma tese de investimento muito boa. É uma empresa que está com o seu turnaround encaminhado, que está pagando dividendos e que tem tudo para ser um dos grandes players nessa retomada da bolsa, pessoal. Boa, Junqueira. Vamos com a análise gráfica agora de Elet 3, Coutinho? Bora lá. Elet, pessoal. Bom, altista, não precisa nem falar, né? Por causa de ou por falta de perdoa, você tem 2 pivôs de alta. Rompe R$ 38,95. Então, pianinho tá aqui. A gente já tinha falado, inclusive, dessa compra a critério para quem quisesse entrar no papel. Você tem uma nova figura de impulsão que leva a Elet a R$ 41,66. E o objetivo final do movimento, ou a resistência mais predominante, R$ 42,41. Então, quem está comprado está bem comprado. Compras, reitero, a critério, acho que já está justo, ou seja, muito apertado, com pouco upside, para você fazer uma compra e entrar no papel agora. De qualquer forma, sim, altista, primeiro objetivo, 4166. Junqueira, vamos falar agora de Magazine Luiza, então, que foi um outro tema que você separou. A companhia divulgou balanço hoje, ontem, obteve um lucro líquido de R$ 294 milhões no quarto trimestre de 2024, o que representa um crescimento de 38,9% em relação ao mesmo período de 2023. O que você achou dos resultados? Bom, Cami, o resultado da Magazine Luiza foi um resultado em linha com as expectativas, né? A receita ela veio um pouquinho abaixo do esperado do mercado, teve uma desaceleração no GMV do digital. O EBITDA ficou bastante em linha, o melhor resultado do Luizacred, né, que é a parte financeira da Magazine Luiza. A gente está falando ali de R$ 73 milhões de EBITDA no Luizacred, quando no mercado esperava 30 milhões. Isso também compensou um pouco a margem bruta das vendas mais fraca, né? Então, a Magazine Luiza veio de fato com um resultado ali sem grandes novidades, né? Eu acho que esse setor, não só ela, como a própria Casas Bahia, né, sofreram ali um movimento de alta muito forte. A Casas Bahia é muito mais do que a Magazine Luiza, mas a Magazine Luiza subiu também. Ela vem entregando o turnaround, mesmo num cenário de juros mais salgado, a gente está tendo resultados melhores dessas empresas, mas ainda sem aqueles resultados estelares que a gente pode imaginar quando tiver um cenário macroeconômico um pouco melhor. Acho que o pior já passou para a Magazine Luiza, para a Casas Bahia, para o varejo em geral. As empresas se equacionaram e devem ter nos próximos trimestres, conforme a nossa economia, né, não desacelerar tanto ou mostrar sinais de recuperação, elas podem começar a ter um pouco de expansão de margem, um crescimento mais acentuado. E Coutinho, o que o gráfico de MGLU 3 mostra pra gente? Bora lá. Pessoal, no caso de Magazine Luiza, eu vou pedir muita atenção, tá? Olha só, o papel, ele vem sofrendo, e aí o papel encontra, né, a priori faz fundo a R$ 5,71 e faz a sua primeira reversão. Ok. Dito isso, o ativo, cota 8,70. Só que, como o ativo primariamente ele é baixista, então o que eu faço? Procuro pontos de venda. Então, Magazine Luiza tem uma venda a 8,82. O ativo já bateu lá e está próximo e, detalhe, desacelera. Então, por favor, quem está comprado em Magazine Luiza, fique atento. O ativo tem uma venda ou resistência, pode chamar dos dois jeitos, muito forte, a 8,82. Se subir, ok, seu objetivo é 9,53. Meu temor, quem está comprado, comer bobeira e deixar passar. Então, por favor, coloca um stop e namora essa região de 8,82 a 8,23 para que eventualmente Magazine Luiza caia e você não devolva seu lucro.
10 horas 17 minutos. Olha só, galera, daqui a pouco tem LWSA, Exetec, Unipar, Prio, Natura, Trisul, Plano, VIT, no radar de Gabriel Junqueira. Aguenta aí, Gabriel, porque no momento em que o Ibovespa sobe 0,77% e toca 126.605 pontos, o dólar recua 0,76, R$ 5,778. E a curva de juros, embora mista, tenha ainda como força que prevalece o fechamento dela em 6 pontos base e meio ou 7 pontos base, neste momento, tá na hora de cumprimentar Guto Cerávulo, lá na Central TC Investimentos. O homem tá de olho em oportunidade em assimetria e na proteção via opções. E claro, tradição é tradição. Depois da participação, tem o glorioso pensamento do dia. Aliás, é pensando que se vai. Alô, Guto Cerávulo, bom dia. Bom dia, vamos lá. Dia corrido, turma, Petrobras respirando por aparelhos, né? Papel feio, mas é o seguinte, ó. Isso aqui é uma LTA, temos um toque, 2, 3. Tem um quarto aqui segurando, pode perder, tá feio, as médias estão botando para baixo, mas, como todo grafista, podemos fazer uma compra especulativa sobre o suporte aqui da CLTA, tá? Vamos lá, puxar aqui a operação, nós vamos fazer, né, a operação conhecida aqui que eu sempre falo, né, que é a compra com seguro com a venda de call, que tem o nome de cola, tá? Então vamos lá, compra ação Petrobras, nesse exato momento, 34,58, vai comprar o seguro, uma put, é o que vai te defender de uma queda, né, abrupta do papel, porque você tem o direito de vender a 34,41, tá? Tá saindo, eu estou falando daqui da put Petrobras Pato 381, e vamos vender a call Petrodado 401, tá? De strike 36,41, ambas para 17/4, temos 24 dias úteis. Vamos lá, o custo do portfólio, né, para você montar, né, essa aranha aí com 3 pernas. Compra a Petro, compra a put, que é o teu seguro, e vende a call. 34,85. Prejuízo máximo, 1,25, 1,23, né? Tá rodando aqui, né, online. E o que é isso? É o seu custo para o preço da venda que está garantida pela sua put. Turma, você comprou a put, pode cair 40%. Você tem o direito de vender, tá, a 34,41. E por outro lado, no mercado subir, né, voltar, tomar novas máximas, ficar acima de 36,41, você vai vender a sua ação, porque você está vendido numa call, ou seja, você vai ser exercido, entrega por 36,41. Você ganha 4,46. Retorno máximo, risco retorno, né? 3,80, ou seja, muito mais, né, do que 1/3. Então, uma excelente operação risco-retorno, travadinha, tranquilinha. Beleza? Faca na caveira, dinheiro na carteira, proteção, vão para cima. Agora, vamos ao pensamento do dia. Turma, não tem jeito. O otário precisa se ferrar para aprender. Só assim, o malandro, ele fica esperto. Que isso? Ô Guto, 10h20, sexta-feira, Fiboninha tá no estúdio. Guto, fala de outro jeito. É através dos seus próprios infortúnios que uma pessoa se torna sagaz. Esse é o Guto, será? Tchau, Guto, um abraço. O Guto volta a falar com a gente na segunda-feira. Coutinho, esta é a maneira, aliás, mais do que a maneira, essa é a prova viva de que você é capaz de transmitir uma mesma ideia com formas completamente distintas. Mas eu conhecendo o Guto, ele curte a primeira. Conhecendo o Guto gosta da primeira. O Guto tem que se esforçar pra fazer a segunda. A segunda ele tem que raciocinar, entendeu? A primeira já sai no automático. Olha lá, ó, o chat da loucura. O Marcos, perdoe. O Bob o Construtor, Vovó Investe, Painho, Kleber, o Chain também tá lá, grande Chain, sempre viesse de compra o Chain. Quem mais? O Marubuzu, vovô economista, o José Carlos Bonfim e o Claudio No. Quem que é a vovó ou vovô da Fiboninha, hein? Então, temos aí alguns candidatos. Sua sogra.
Eu vou até virar com licença. Fala com o titio Léo, meu amor. Quem que é? Fala com o titio. Bom dia. Bom dia, meu amor. Fala com o titio Léo um pouquinho, que titio Léo tá com saudade de você. Ele comprou uma fazenda. Titio Léo comprou uma fazenda? Não. O Moreno. O Moreno comprou uma fazenda? Leozinho? Jesus. Acabou o expediente, jogou a bomba e foi embora. Leozinho. 10h22. Leozinho fazendeiro, essa aí eu não sabia não. É, a Priscila lá do Tinder, deve estar. Rapaz, entendi. Vem do relacionamento. Vai casar, entendi. tal. Que isso, Coutinho? Tá avançando Já assim? tá, tô sabendo de tudo. Que já. beleza, hein? Tá bom. Eu senti que o Léo tem apresentado um ar diferente. Ele tá mais feliz. É o gosto do amor. São 10 Ele horas. tem um encontro. É mesmo, Fiboninha? É melhor você não dar mais detalhes. Jura, minha filha? Mas você me conta que eu preciso saber dessas coisas. A gente... Saber mais detalhes. É, detalhes. Né? São Tem que ver. 10h23. Agora o detalhe mesmo tá em Natura. Dá uma olhada no gráfico de Natura. Bota aí, o chat está efervescendo. Assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com Natura? É a próxima atração do nosso Gabriel Junqueira. Nossa. Você tá procurando até agora, né? Eu tô procurando. Cadê o Kendall? Eu tô Tá lá procurando, embaixo. eu tô procurando o preço de abertura aqui, 11,05. Dá uma olhada, vai nos Unidos do Zoom, ô Coutinho. Só pra gente... Olha o tamanho do gap. Meu Deus. É o Bang de... Jerônimo! Nossa! Pois é. Gabriel Junqueira, o que explica? Olha, Léo, eu tô até perto da tela para achar o Kendall também, né? Mas bom, vamos lá, né? A Natura ela teve resultados muito afetados pela reincorporação da Avon Internacional, né? Então, realmente mudou um pouco a forma de ver o resultado por conta disso, né? Vamos lembrar toda a trajetória, né? A Avon, a operação da Avon, né, passou ali por um Chapter 11, tá ali num momento de reestruturação, a Natura vem sofrendo bastante. Então, se a gente for ver, né, de uma forma que exclua esse efeito, né, a receita América Latina foi de 7 bi, um crescimento de 49% no ano contra ano, 2% abaixo do esperado, um pouco impactada pelo projeto Wave 2, que reduziu a base de consultoras. Então, a base de consultoras da Natura caiu 12% no ano contra ano no Brasil e 9% em outros mercados. As vendas da marca Natura cresceram 21% no Brasil e 33% na América Latina. Porém, a Avon segue com muitas dificuldades, com queda de 1% nas vendas de beleza no Brasil, aumento muito singelo em outros mercados, e o EBIT da ex-Avon foi de 624 milhões, com uma margem de 8,8%, o que é uma compressão de 100 bips, muito abaixo do que estava sendo esperado, porque você está com despesas maiores. A margem bruta também foi pressionada, e o lucro ele acabou sendo um pouco impulsionado pelas menores despesas financeiras e uma carga tributária reduzida. A alavancagem caiu para 1,3 vezes, mas de fato, Léo, quando a gente olha para a Natura e vê essa incorporação da Avon, toda a dificuldade que a empresa está tendo para adequar esse seu modelo de negócios, né? Então, todo aquele modelo de negócios das consultoras da Avon, das consultoras da Natura, isso está tendo muita dificuldade. Essa empresa, que já foi uma queridinha de mercado, eu cansei de ver, na época que eu trabalhava no banco, quantidade de gestores que falavam da posição de Natura com o olho brilhando, né, com aquele brilho no olhar. Hoje já não tem mais isso tudo, não. Essa empresa está sofrendo demais, Léo. 10h25, Coutinho, o chat está se unindo para perguntar. Passou da terceira? Olha só, Léo. Não, na verdade, assim... até pra gente entender um pouco, né? Quando você tira o candle de hoje, vamos fazer duas análises. Primeiro eu vou tirar o candle de hoje e vamos colocar uma perspectiva. A perspectiva é, Natura era baixista, Natura encontra seu fundo a 11,89, Natura monta, por falta de duas figuras de alta. Você até poderia imaginar que isso aqui era fundo e aí Natura iria entrar num processo de reversão. Quando você coloca o candle de hoje, aí eu vou jogar no semanal só para ficar mais didático, porque aí ele acaba preenchendo o candle visualmente, fica mais fácil. O que você nota? Você nota que não, que Natura, na verdade, faz a manutenção da sua toada baixista, ou seja, esta reversão do dia de hoje continua jogando Natura para baixo. E aí, mantendo a baixa, Natura tem seus respectivos suportes. Então, tem um pit stop agora a 10,38 e um pit stop a 9,81. Aqui, um pouquinho de experiência e feeling de mercado, né? Como essa reviravolta é função de um único ponto,
né? Isso aqui é mais difícil, ou seja, esse movimento a priori, ele é mais difícil que continue baixista. Eu até acredito eventualmente de um possível repique, ou seja, a Natura começa a reabsorver essa queda que foi de 20%, para depois sim, aí ver se volta nos 11,70 e materializa-se um suporte e aí Natura sobe, ou se efetivamente não, Natura vai repicar, vai voltar e o seu objetivo vai ser 9,81. Coutinho, o Supremo Tribunal do TC pede que você coloque de novo no gráfico diário para que nele esteja provado que da terceira não passou. Da terceira não passou não, lindo. Olha só, se você pegar a última figura gráfica é essa daqui, né? Então lembra, para passar da terceira, tem que passar da terceira na última figura gráfica. A última figura gráfica é este pivô de baixa. Então nota que o ativo cota 10,90, a segunda é 10,79, a terceira, caso não haja uma nova figura gráfica, é 9,69. Marcelo, Oi, amor. Que foi? bateram nesse papel. Bateram no papel, amor. Você viu? O papel caiu 20%, amor. Então não passou. Passou. Não passou. Não passou. Não passou. Não passa, lindão. Ok. Não passa, Eu sei. lindão. É, porque o chat tá levantando a placa aqui. Bota no diário! No diário passou! Não Vocês passou da se terceira. acalmem, não passou da terceira. O Coutinho ainda tá invicto. São 10 horas com 28 minutos. Vamos fazer o seguinte: dizem que às 10h30 abrem-se os trabalhos no mercado à vista dos Estados Unidos. Nós já estamos em 10h28. Dá tempo do Coutinho rapidamente fala do índice e do dólar pra gente partir pra terra do Tio Sam. O dólar afundou mais. R$ 5,773. 0,86% de baixa. Olha o 5,75 aí, hein? Nós temos o Ibov também subindo 0,60, 126.381 pontos. O Coutinho fala. Bora. No caso do dólar, o dólar atinge os objetivos que a gente comentou. Então, R$ 5,775, tá aqui a setinha. Próximo objetivo, esse chegou a dar uma beliscada, não atingiu de forma precisa. R$ 5,763. Ele fez aqui um candlezinho de reversão e faz uma lateralização. De qualquer forma, esse Fibo aqui, inclusive, ele tá errado, que eu não tive tempo de reconstruí-lo. Você tem aqui um cai, lateraliza, cai. Você já tem uma figura baixista, que já não é mais essa longa. Eu só coloquei aqui em função da visualização. De qualquer forma, permanece baixista para sim atingir de forma definitiva R$ 5,763. Índice do seu lado esquerdo, gráfico de 4 minutos, também atingiu 127.905. Tem um outro objetivo, esse a 128.362. A priori, esse não. Nota, bateu na resistência, virou. Então, esse cara fica descartado. O correto aqui agora é você refibar esse cara para ver aonde que eu vou fazer esta correção. Então, se romper 127.620, o índice deveria corrigir até 127.300. Na tela para vocês, os indicadores americanos a partir da abertura do à vista por lá. DXY, queda de 0,15, 103.665. Olha, quando eu cheguei hoje e abri aqui o Home Broker, esse DXY estava em 103.800. Já está em 103.670, queda de 0,16. Olha o VIX de volta aos 23,80. Boa descompressão no VIX, em 3% de recuo. Yields de 2 e 10 anos pedindo mais prêmio. Se estão pedindo mais prêmio, o valor de face está caindo. Se o valor de face, o título ou o preço a que o título é vendido está caindo, tem menos demanda pelo título. Há menos demanda por busca de proteção. Basicamente é isso. 3,96% retorno médio anual dos yields de 2, 4,30% retorno médio anual dos yields de 10. Seguimos nas movimentações. Tesla sobe 3, de volta praticamente aos $248. Amazon sobe 2, $197,70. Meta subindo 2 a $602. Google subindo 0,7 a 165. Nvidia subindo 2,7%, de volta aos 118. Apple sobe 1,3 a 212. Microsoft sobe 0,7 a $381. Alô, Donald Trump, ajuda aí o tomador de risco e o comprado nas bolsas americanas, que hoje abriu bem, hein? Hoje abriu bem. Se o tio Trump ajudar, devemos ter uma sexta-feira de recuperação frente às quedas que os primeiros 3 dias da semana, aliás, primeiros 3 não é? Nós tivemos dos 4 dias da semana até aqui, exceção feita a anteontem
que a gente viu alguma recuperação, queda atrás de queda. Mas nem a recuperação de ontem, de alguns papéis, foi capaz de virar o jogo total, não é? Dow Jones está na quarta fotografia consecutiva de baixa. Agora vai conseguir quebrar a sequência se a dinâmica da sexta-feira ajudar. Nasdaq e S&P chegaram a 10% de queda em comparação com o pico, o que ainda é considerado uma correção ok por parte de quem acompanha a dinâmica do mercado americano, inclusive tendo por base as médias históricas. Então vejamos, nós não temos nenhuma notícia relacionada a Donald Trump até agora, não tivemos nenhuma declaração, nós não tivemos nenhum capítulo novo na guerra tarifária ou comercial, nada. Não havendo novidade nisso, o silêncio é boa notícia, alta para os papéis lá dos Estados Unidos. Veja, eu não quero ser um Trump. Veja a Nvidia subindo 3,25%, mais de 119 dólares com 50 centavos, e Tesla já rompe os 3% de ganho também. Bom, vamos lá, Camila Nascimento, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, no à vista. O S&P 500 sobe 0,82% aos 5.566 pontos. Dow Jones registra alta de 0,36% aos 40.962 pontos. Nasdaq sobe 1,49% aos 17.561 pontos. E o Russell 2000, índice de small caps, sobe 1,04% aos 2.014 pontos, Léo. O que a abertura do à vista americano contratou para o Brasil? O gringo acordou, uau, que sono, estou acordado, deixa eu ver, Brasil, como é que está? O dólar está caindo, vou fazer cair mais. 0,95% de recuo, dólar agora cotado a R$5,768. Marcelo Coutinho, pega essa fibada e vem, hein? R$5,768. E a gente tem o Ibovespa subindo 0,66, curva de juros praticamente não mudou, ponta curta com 2 pontos base a mais nos prêmios, ponta média e ponta longa com um fechamento de 7 pontos base e meio. Acabo de ver aqui a chegada de Paquita Trader, nossa querida amiga, Bob o Construtor, afinal de contas TC News também pode ter a parte Kids, também o Taca Lepau e o glorioso Ike Grafista, falando agora aqui, CSN foi pra conta nos 9,70. Coisa linda esse rompimento na CSN. Olha o Marcão também, ó, mandando os aplausos do auditório. Tamo junto, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você já deixou o like aí do outro lado? Não deixou o like? 1.100 likes? Tamo bem, mas a gente quer 1.300. Vocês nos ajudam a chegar lá? 1.300 likes, ó. Maravilha, a Fiboninha vai ficar emocionada. Coutinho, o dólar é a nossa próxima notícia. Depois o Gabriel traz os destaques finais. 10h35, vai lá. Dólar devidamente refibado, R$5,768. Vai atingir aquele 5,760, que é aquele suporte lá do diário. Então assim, você vê que você está bem na parte inferior do canal para um rompimento. O objetivo de intraday é rompido 760, 755. Para os unidos da Disney. Olha o dólar voltando para a faixa dos 5,75. É luxo, hein? Para quem bateu 6,30. Aproveitando também a sazonalidade e a conjuntura. Final do ano fica mais difícil, hein? Por sazonalidade de fluxo. Vamos lá, Gabriel. E depois tem o Se Vira na Fiba. Se prepara aí, tá? Porque estão chegando várias perguntas aqui, Coutinho. Mas vamos lá. Em relação aos destaques que o Gabriel tinha deixado no jeito. Meu parceiro, o senhor já trabalhou aqui falando hoje de Magalu, falou de Eletrobras, falou de Natura, LWSA, nossa próxima. Vamos no pique! Bom, Léo, Local Web, né, LWSA, reportou resultados negativos no quarto trimestre. O EBITDA veio 2% abaixo do consenso, a receita líquida cresceu quase nada, 5% no ano contra ano. Teve toda a parte da reestruturação da operação da Squid, então excluindo ali a Squid, o crescimento seria de 8%. Menor ainda, menor do que os 12% registrados no terceiro tri. Então, a gente olha para a Local Web e vê os resultados não acelerando, desacelerando, né? E isso não é nem um pouco positivo. A margem até que veio ok, né? A margem EBITDA, 22%. O custo deu uma diminuída, então a gente está falando de um custo inteiro na empresa que melhorou bastante, mas no geral é um resultado que eu não gostei e o mercado também não, Léo. Temos 10h36, vamos para o gráfico que ajuda a complementar o racional do Gabriel, Marcelo Coutinho. Baixista, né? Então, enfim, em consenso aí com toda essa percepção negativa, cai, longa lateralização, cai, lateraliza, cai, deixa cair.
cota R$ 2,64. Seu objetivo próximo, R$ 2,44. Primeira zedada, R$ 2,09. Olha quem apareceu aqui, é o velho da lancha. Leozinho, ele é o velho da lancha. Sabe quem é? É o Serjão Rocha. Serjão Rocha, outro dia, deixou R$400 em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, na transmissão aqui da TC News. Já entrou no caixa aqui da TC News e já virou fralda pra Fiboninha. Muito obrigado, deixando a Fiboninha melhor cuidada. O nosso glorioso Serjão Rocha foi desafiado, é o dono da lancha. O cabeça branca que domina todos os recursos financeiros está aqui e escreve: para quem é holder, tesouro direto e conta remunerada. Para quem é day trader, tá beleza, B3. Ei, Serjão, ganhou moral, virou o Serjão 400. Ah, bom, tem Serjão 200k, Serjão 400. Hoje, alguém falou, bom dia, Léo, 200k. Então, cada um vai com as suas marcas, né? 10h38, vambora. Gabriel, tu falou de LWSA, Magazine Luiza, EZTEC aqui na minha lista é a próxima. Vai, Gabriel! Bom, Léo, quando eu olho para um papel ali que soltou resultado, e aqui só para pegar o dado bem fresquinho aqui, ele está subindo 10%, né? A gente não tem como falar que o resultado foi ruim, né? É impossível isso, né? Porque, de fato, quando eu olho para a EZTEC, ela teve resultados muito bons, assim, o lucro líquido subiu 7,2% acima da expectativa, a receita líquida subiu 26% no ano contra ano, também superando as projeções, sustentadas pelas vendas robustas do seu estoque, né? Então, o que aconteceu na EZTEC para que a gente veja esse movimento, né? A EZTEC, ela teve um empreendimento, a Esther Tower, que fica ali depois do Shopping Morumbi, aqui em São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, Marginal Pinheiros. Então você olha ali, você passa o Shopping Morumbi, você tem todo um empreendimento que ela fez, são diversos prédios, e que aquilo ali acabou flopando, né? Então a EZTEC teve muita dificuldade para conseguir vender aqueles apartamentos, fazer rentabilizar aquele empreendimento, e o que levou ela a ter um estoque muito robusto, né? Então vale lembrar que quando a incorporadora não vende o seu apartamento que ela construiu, ele vai para o estoque, né? Então ela vai bucando no balanço aquele estoque. A EZTEC já vinha há algum tempo no seu balanço fazendo, né, reduções de descontos no preço para poder desmobilizar esse balanço, e isso está começando a refletir nos resultados. Então margem bruta crescendo 355 bips, refletir uma maior participação, você consegue, tendo um balanço mais leve, você consegue fazer novos lançamentos, girar, a empresa realmente conseguiu entregar um resultado muito positivo, e acho que esse pesadelo chamado Esther Tower parece estar chegando ao fim, Léo. EZTC 3, Coutinho neles. Bora. Bom, felizão quem tá comprado no papel. Atenção, quem está comprado no papel, cota 14,75, você tem uma resistência extremamente importante a 15,02 e o seu objetivo de venda ou de, enfim, proteção é 15,48. Então, você está muito próximo, então fique atento. O ativo vem aqui num belo pivôzão de alta, sobe, corrige, sobe pianinho. Foi lá, deu uma beliscada no 12,14, entrou na retração certinho, tudo sob controle. Quem tiver posicionado, ok. Por favor, seus pontos são 15,02 e 15,48. Eu falei aqui do Serjão 400 e a Vovó Invest falou, é meu amante. Porque a Vovó Invest é casada, no nosso storytelling aqui, com o vovô, que se tornou membro do YouTube do TC esses dias aqui, o vovô economista. Mas a Vovó Invest falou o quê? Que tem amante, falou meu amante, é o Serjão 400. Tá bom, sejam felizes. Quem mais tá aqui, ó? A Leila Rodrigues. Léo, já você vai precisar mudar de profissão. Vai se tornar ator. Leozinho, você que é o meu boninho, tô no caminho? Tem que treinar ainda, né? Tem que treinar ainda, né, garotinha? Tem que treinar. Não, eu sei. Tem muito pela frente. Um beijo na Leila Rodrigues. O Otávio, a Lúcia Ribeiro. Ei, Lúcia! Beijo carinhoso. Lúcia tá com a gente aqui, ó, desde o tempo do Rádio Alenha, lá na TC Rádio. Quando a gente chegou, tudo era mato? Mentira, quando a gente chegou, nem mato era, nem tinha veículo que fazia. No YouTube a gente chega quando já havia alguns veículos que faziam, mas quando a gente estreou na comunidade do TC, não tinha nem mato tinha.
Era nós e nós. Sabe o que você Aí podia fomos. fazer? O quê? Você não tem fotos, vídeos? Claro, da a gente época? tem, claro. Não, tira um dia aí pra mostrar pro pessoal. Legal. Acho que vai ser Gostei, bacana. gostei. Vamos fazer. O túnel do tempo. Entendeu? Mostrar como é que era. Daí eu fico curioso pra ver como é que era na época. Maravilha. Como a gente tem muita gente nova, né? A gente faz essa rebobina pra mostrar como foi lá atrás. Gostei, Coutinho. Você podia ser diretor artístico, em 10h42. Agora, especialmente pro Gabriel Junqueira. O nosso Cavaleiro do Zodíaco traz para roda agora, não LWSA, nem Magalu, nem Ezetec, mas Unipar. Depois tem Prio. Acelera, garotinho! Bom, Unipar, outra empresa que reportou um resultado muito sólido, apesar do ciclo de baixa do PVC, né? Vamos lembrar, a Unipar é uma das principais petroquímicas, né? Quando você colocaria em comparação, ela teria que ser ali um setor com Braskem e tudo mais. Ela veio com um EBITDA ajustado de 342 milhões de reais, um aumento de 47% tri contra tri, impulsionado por ganhos de eficiência, alta nos preços da soda cáustica em 19% tri contra tri, e a desvalorização do real também ajudou a empresa. O fluxo de caixa livre foi negativo, em 54 milhões de reais, devido a um maior CAPEX, mas a alavancagem da empresa permaneceu estável em 0,8 vezes, Léo. A empresa anunciou 250 milhões de dividendos, aproximadamente 5% de dividend yield, somando-se já aos 300 que já haviam sido pagos em novembro, né? Então, o programa de recompra da empresa também está a todo vapor em aproximadamente 5,6% do total das ações negociadas, e a utilização das plantas no quarto trimestre de 2024 foi de 83%, com o Brasil estável e a Argentina um pouco acima do que teve no terceiro, que o terceiro tri que ela teve uma utilização de 67%, foi para 77%. Unipar, resultado muito bom, papel do nosso querido investidor da Bolsa, Luiz Barsi, que sempre fala muito dessa empresa e que cansou de ganhar dinheiro com ela, Léo. É fato. O NIP 6 tá na tela, o Coutinho fala. Bora, tava estudando aqui pra ver o que eu vou falar. Olha só, pessoal, Unipar é assim, Unipar tá dentro de um canal, e aí assim, é meio estranho falar de um canal de 30%, mas é verdade, se você puxar o papel tá lateralizado desde junho 24 nessa formação. O que eu trago é assim, se Unipar agora cota em função do gap, resultado, ok, 51,31, Unipar tem uma resistência a 5,282. A grande sacada dessa resistência é que se ela for vencida, lamentavelmente eu não tenho nenhuma figura que alicerça isso ainda, mas para quem gosta da tese, acima de 5,282, Unipar poderia entrar num movimento de alta de longo prazo. Então, para quem gosta, né, em função de pagamentos de dividendos, etc., fique atento. Rompendo 5,282, Unipar pode ser um papelzão. 10h44, olha. Oi, amor. Me dá R$50. Pra que você quer, meu amor, R$50? Vou comprar um lote. Vai comprar o quê, amor? Um lote? Lote de Magalu. quê? De Magalu, meu amor. Não, meu Vai amor, lá, vai lá. Magalu. Não, Graficamente, vê se é uma boa. Magalu, meu amor. Não, meu amor. Pode chorar à Tá vontade. subindo o garotinho, olha lá. Magalu, meu amor. Ó, Fiboninha visionária. R$9,12. Beleza. Olha lá, Fiboninha! Você tá olhando aqui. A minha preocupação Ah. é aqui, ó. Ah. A preocupação é aqui. Ok. Subiu 10. Beleza. mas é- Subiu 20. Beleza. Caiu 100. Não, mas dá um zoom lá, que a Não, Fiboninha, beleza, a Fiboninha curto- tá olhando curto prazo. no envelope de alta. Você ensina pra Fiboninha e depois a Fiboninha aplica, você reprime a Fiboninha. Olha lá, é envelope de alta, subiu, lateralizou, subiu. Você vai dizer que ela tá errada? Amor, o Pix tá na conta, amor. Pode bater a boleta. 10h45. Leilão. Leilão, Camila Nascimento. Casas Bahia foi para leilão com alta de 10,50% aos R$ 5,26. Natura voltou para leilão com baixa de 25,59%. Na mínima do dia, aos R$ 10,09. E Triunfo em leilão também, com alta de 11,41%. Na máxima do dia, aos R$ 4,59, Léo. Tá anotado, Cá. Super obrigado. Casas Bahia tá com um gráfico mais complexo, porque essa esticada tirou um pouco a referência, Coutinho? Olha só, Casas Bahia, recordar é viver. Tinha uma restrição a 5,59. Tinha uma terceira que também novamente não passa, 5,72. Então, Casas Bahia cai hoje, faz um movimentozinho de engolfo, praticamente anula o movimento de ontem.
faz uma lateralização. Essa lateralização, atento, isso aqui é um envelope de baixa, então aos comprados, muita atenção. Se você quiser uma referência, apesar do movimento ser curto, seria R$ 4,70, o ativo cota 5,26. Enquanto estiver acima de 4,70, beleza, abaixo azeda. Ok, vamos nos despedir do Gabriel, cumpriu, e aí, Gabriel, você tem duas opções, ou você faz aquele giro louco dos guri entre Sul, Plano e VIT, ou você pincela uma que você queira aprofundar, porque senão o relógio vai nos punir. Temos PRIO, que sem dúvida é uma das principais, e depois você faz o que quiser fazer em relação ao segundo destaque. Vai lá, meu querido. Bom, vamos lá, Léo. PRIO reportou um EBITDA ajustado de 334 milhões de dólares, um pouquinho de uma retração no trimestre contra trimestre, mas em linha com o consenso. Isso foi impactado um pouco pelo lifting cost. Lembrar que o lifting cost é o custo de extração, então você teve um lifting cost que aumentou para $11 por barril, né? A queda do Brent também atrapalhou e os custos em Peregrino, né, no posto de Peregrino, também aumentaram para $18. A produção cresceu 9%, o fluxo de caixa foi um pouco fraco, só em 142 milhões de dólares, e a alavancagem subiu para 1,2 vezes devido à aquisição, né, do poço de Peregrino, né, que começou a produzir, né. As reservas 1P, né, que são as reservas ex-Peregrino, foram para 565 milhões de barris, ligeiramente acima das expectativas, e o CAPEX foi revisado para o ano de 2025 em 467 milhões de dólares, enquanto a produção deve ficar em 127 milhões de barris. Léo, eu gosto muito de PRIO, acho que é uma baita empresa, mas tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente pensa nela por conta da situação do petróleo. Então, se esse Brent continuar caindo e uma trégua lá na guerra da Rússia com a Ucrânia pode ser um trigger para isso, essas empresas todas, né? Estamos falando PRIO, Petrobras, RECV, Brava, essa turma toda vai acabar sofrendo por adjacência, porque aí não tem como, né? Eu queria falar um pouco do resultado de Vitia, né? Eu acho que Vitia é uma empresa que fica fora do radar da turma, né? Que é o VTT3. É uma empresa de fertilizantes biológicos e que sofre muito com o panorama do agronegócio, né? A Vitia veio com resultados abaixo da expectativa, o EBITDA veio 14% abaixo do que o Itaú BBA estava esperando, a receita líquida cresceu muito pouco, os segmentos de biológicos não estão entregando e as margens continuam pressionadas no ano de 2024. Eu acho que é uma empresa que, como a gente está falando, fertilizantes biológicos e defensivos agrícolas sofre com o ciclo do agronegócio pior, né? O produtor produzindo menos, o produtor ganhando menos dinheiro, e também mostra que talvez a gente possa ter chegado num fundo do poço aqui para o setor do agronegócio como um todo. Eu sou muito comprador do agro, gosto do setor, acho que é um setor incrível da nossa economia e que a gente tem que ficar atento. Plano e Plano também é um destaque rápido aqui, se me permitir o tempo aqui, que é uma empresa que veio com um resultado muito bom, mas está caindo hoje, porque eu acho que é o famoso comprou no boato, vendeu no fato. Já subiu demais, já consolidou o movimento, está entregando resultado há muito tempo. Então, assim, é uma empresa que parece ter chegado no seu topo. E aí é aquela coisa, se não vem aquela coisa espetacular, só vem bom, o mercado bate. Então, falando aí um compilado dessas últimas três. Mas, pessoal, quem perdeu, quem gostaria de rever um pouco desse resultado, tá tudo lá na plataforma do TC, bem como algumas análises muito interessantes no grupo da Santa Fé Investimentos. Quem ainda não faz parte do grupo da Santa Fé Investimentos está perdendo. Nosso Serjão 200K mandando toda manhã ali o seu bom dia e as suas análises de mercado, de como que ele chegou nesses 200 mil pontos do Ibovespa, viu? Que ele já falou aqui, mas sempre vale a pena relembrar, né, Léo? Gabriel, tá ficando um craque o Gabriel, hein? Gabriel, um abraço, bom fim de semana, até segunda-feira. Quiser deixar aquele highlight do almoço, à vontade. Eu que agradeço. Hoje no almoço a gente deve passar por Ambipar, Simpar, que são as empresas que o pessoal já pediu para eu fazer análise. Acabou que nos últimos almoços de negócio a gente foi um pouco atropelado, mas vou trazer as análises e também o que estiver acontecendo no mercado aí para botar a turma na última vírgula do que está acontecendo no mercado. Valeu, Léo. Um grande abraço, boa sexta-feira, bom final de semana a todos e até segunda. Maravilha, valeu, esse é o Gabriel Junqueira. A partir de agora, se vira na FIBA, naquela agilidade, Marcelo Coutinho, ajudando alguns ouvintes e pedidos da audiência, especialmente pro Israel, like entregue, Leozeira, tô na área, todo dia por aqui, mas quase nunca comento. Sem dúvidas, o melhor programa sobre mercado financeiro. Parabéns pela competência de todos. Vai, Fiboninha! Olha que comentário legal do Israel. O Ike Grafista diz que VEG3 está beliscando suporte. Coutinho. VEG3, double clique nesse cara.
46,36, 46,28. Então tá correto. No meu caso aqui, coincidiu com o suporte do FIBO. Próximo objetivo de VEG. Bom, VEG baixista cai, lateraliza cai, VEG 4329. E Tube 4 no radar de Bruno Vargas. E Tube 4, double clique nesse cara e vamos dar um zoomzão. E Tube 4, altista, sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle. Cota 3377, objetivo de Tube 4, 3469. A Tatiana SCR, inspirada no comentário de fundamento do Gabriel Junqueira, pede Prio 3. Prio 3, double clique nesse cara e zoomzão. Prio 3, atento, Tati, baixista, cai, lateraliza, falta cair. O ativo cota 38,16, pode ir a 3986, 3986 é um forte ponto de venda. Juliano Ramos, também membro, tá pedindo Iduc 3. YD, esse aqui eu sei que demora um pouquinho. ID o quê? ID o quê? Altista, sobe, lateraliza, sobe, corrige, sobe. O ativo cota R$11,12. Tem um leve envelopezinho de alta, ó. Sobe, leve, lateralização, sobe. A priori comprado, bem comprado. Seu objetivo passa a ser 12,40. O Dimas tá de olho em B3. B3 SA3. Double clique nesse cara. E zoomzão, esse FIBO de baixa posso tirar, o ativo sobe, lateraliza, sobe, corrige, sobe. Você tem um pivô de alta, vou traçar um revertido aqui que é mais rápido, 11,90, ativo de manutenção, compras a critério, objetivo 12,69. O Torresmo é o cavalo... O Torresmo milanesa que é B3. Não, Brave 3, vai. Brave 3, bora lá, quebraram o Leozinho, coitado, ao vivo. Brave 3, lateralizado, formação gráfica ruim. O ativo cota 17,59. Faz como se fosse uma compra especulativa sob suporte, mas na verdade em forma de figura. Os mais arrojados, uma compra praticamente a mercado, teria um longo movimento de alta, que a priori, como eu não tenho figura, vai ter que ir empurrando via stop. Pra gente conversar com o Alex Martins em instantes, o Renato Lopes, membro do YouTube TC, tem prioridade no pedido. Ele tá de olho em Apvida. HAPV3, double clique nesse cara, vamos dar uma olhada. Apvida permanece lateralizado, formação de envelope de baixa, sob suporte, R$2,11. Quem está comprado a priori está numa posição desfavorável, o ativo em longa lateralização, configura baixista. 10h54, eu vou te falar, uma salva de palmas para o Léo Pinheiro, é um artista, hein? Salva de palmas para o Léozinho Pinheiro, mandou ver, fazendo o show aqui do Se Vira na Fiba. Bom, criamos mais uma, né? Dessa maneira, né? Se combinar fica ruim, tem que ser tudo espontâneo. Coutinho, muito obrigado pela semana. Obrigado, queridão. Obrigado sempre, você volta com a gente na segunda-feira. Hoje tem almoço, não tem? Hoje tem almoço, 14 horas eu tô por aqui. Maravilha, você, Vini, Sandra Lacerda, Lucas Wood, Timaço, um abraço. Tchau, lindo, obrigado. Tamo Tchau, junto. Cami. Tchau, pessoal, até lá.